A história continua com nosso protagonista dizendo à divina dama que gostaria de levá-la ao seu país para ter um pouco de diversão, e ele tinha ouvido falar que lá tinha o maior parque de diversão do mundo, e perguntou se ela gostaria de ir lá. Ela pergunta de volta se ele estava realmente falando sério, já que fazia muito tempo que ela realmente gostaria de ir para lá, porém nunca havia tido tempo para isso. Lin comenta que na frente dos outros, ela era uma presidente dominadora feminina, mas na frente dele, ela era mais como uma simples pequena garota. Depois de ele dizer isso, a divina dama acabou dando uma recompensa ao nosso protagonista, e diz que então ela tinha que preparar o seu trabalho e reservar um voo com antecedência. E por fim, Lin deixou essas burocracias com ela. Em seguida, já se levantando, ele diz que um de seus estudantes tinha tido uma emergência de família, e ele iria sair para vê-la no hospital, e ela diz que nesse caso, então ele podia ir, e ainda elogia ele dizendo que sua técnica era realmente ótima, e pediu para que na próxima vez que ela estiver cansada, para que ele desse mais uma massagem nela. Como resposta, ele diz que a ideia era ótima, e uma vez que ela gostou tanto assim da massagem, ele iria trazer suas ferramentas na próxima vez. Dessa vez, temos uma visão exatamente do hospital, e Lin já estava por lá para poder tentar ajudar sua aluna. Assim que ele chegou lá, ele acabou encontrando com as escórias de antes, e claro, acabou encontrando com sua bela aluna também. Até mesmo a mãe da bela jovem dama cumprimentou nosso protagonista, que logo diz à jovem dama que estava bastante lotado, então ele deveria ter aparecido por ali depois. O inseto de antes imediatamente apresentou sua filha ao nosso protagonista, dizendo que ela tinha acabado de se formar no colégio e tinha um serviço civil, nunca estando assim em um tipo de romance antes. O que um ser insignificante não faz para tentar ganhar um pouco de dinheiro? Pelo visto, o inseto insignificante de antes estava querendo vender até a própria filha. O pior disso tudo é que aparentemente estava tudo bem para essa filha do inseto, que tentava disfarçar, na tentativa de fazer algum tipo de charme, perguntando do que o seu pai estava falando. Ele então diz à filha do inseto que ninguém está perseguindo condições tão boas, e eles deveriam guardar um pouco de dinheiro depois de tantos anos subindo. Até porque se mão acabar sendo quebrada, seria uma grande perca. E esse comentário anterior do protagonista fez a escória de antes ficar revoltadinha com a vida que ela tinha. Mas imediatamente aparece outro ser que não vale nada, atrapalhando a outra escória de se pronunciar, e dessa vez era a tia da jovem dama, que estava apresentando seu filho. Sendo bem sincero, eu já estou sem apelidos para poder me referir a esses pedaços de estrumes, mas deixe nos comentários algumas sugestões, que vou ficar grato em poder inovar um pouco nos nomes que uso para descrever eles. Mas enfim, o filho da Medusa disse que no futuro em Zongai, se tiver algo que o protagonista queira resolver, bastava que ele chamasse por ele, e ele poderia resolver qualquer problema que nosso protagonista tivesse. Lin já estava ficando irritado com todo aquele show de toxicidades, e acabou segurando a mão do rapaz após ouvir isso. Lin então perguntou a ele se ele era tão bom assim, e comenta que tinha ajudado a jovem dama com 500 mil de um agiota alguns dias atrás, perguntando em seguida se ele realmente poderia ajudá-la com isso. Isso fez o inseto perguntar se Lin realmente estava querendo que ele ajudasse o protagonista a pagar de volta o dinheiro que ele tinha mencionado. Como resposta, ele perguntou de volta para o inseto se ele não tinha dito recentemente de que era capaz de resolver isso, e era apenas algumas centenas de milhares, e isso não deveria ser nada para o filho da Medusa. Imediatamente após ouvir isso, pelo visto vemos que era apenas um teatro que ele estava fazendo, já que sequer teve resposta para nosso protagonista. E Lin diz que foram eles quem começaram com essa palhaçada, provocando ele anteriormente. A velha Cascavel ainda tenta disfarçar e mudar completamente de assunto, e ele perguntou para a jovem dama quais eram as condições de sua tia, e se o dinheiro de antes foi o suficiente para poder ajudá-la. Ela responde que a cirurgia havia sido um completo sucesso, mas ela tinha dito que tinha que ficar no hospital por uma semana para observação, e depois ela finalmente poderia ir embora. E o dinheiro que sobrou era um pouco mais do que 200 mil ainda, e ela iria devolver o dinheiro depois que sua tia, que eu pensava que era a mãe dela, recebesse alta do hospital. A Cascavel envenenada diz que aquela jovem não sabia quanto dinheiro ela ainda teria que gastar depois que ela saísse do hospital, e diz que ela ainda estava na escola por causa disso, e perguntou qual era o retorno disso. Enquanto isso, o tamanduá, que não parava de tentar arrancar dinheiro da garota, disse que o primo dela tinha ficado em segundo lugar na prova de escrita do serviço civil, e em alguns dias ele seria entrevistado. E se ele não enviasse um presente, ele poderia não ser aceito, e perguntou para ela se ela não poderia dar um pouco de dinheiro para que essa emergência pudesse ser resolvida. Mesmo já conhecendo seus parentes, a garota ainda ficava impressionada com a audácia e a falta de vergonha na cara que eles tinham. O pior de tudo é que eles começaram a brigar para ver quem era que iria ficar com o restante de dinheiro que ela tinha que devolver ao nosso protagonista, e a jovem dama tentou parar aquela briga ridícula deles dois, já que aquele lugar era um hospital, e não um hospício. Além de que não era para eles pensarem sobre o dinheiro também, já que ela iria devolver o restante para o verdadeiro dono, que era o protagonista, e não tinha necessidade alguma de eles ficarem discutindo por causa disso. Imediatamente após ouvir isso, a escória de antes disse ao protagonista que 200 mil com certeza não era nada demais para ele, e Lin diz que realmente não era
para nada, e pediu para que eles não perturbassem o descanso da tia da garota, pedindo em seguida para que eles fossem para fora e conversassem melhor sobre isso. Já do lado de fora do quarto da tia da jovem dama, Lin diz a eles que não iria pegar o dinheiro de volta, porém ele só poderia entregá-lo a uma única pessoa, e isso ficaria sob decisão deles quem eventualmente iria pegar o dinheiro. Assim que Lin se retirou do local, os tios começaram a se arranhar imediatamente, e enquanto a discussão entre eles permanecia para ver quem iria ficar com o dinheiro, os primos brigavam de um jeito diferente, e já deu para ver que a Sukuri de antes estava levando uma surra para o filho da Medusa. Até o pai da garota foi para cima dele, por ele bater em sua filha. Enquanto eles brigavam lá fora, a jovem e sua tia, que parece mais com a mãe dela, estavam aproveitando um pouco o momento. Quem entrou pouco tempo depois foi justamente o protagonista, e ela comenta que parecia que eles estavam lutando do lado de fora. Como resposta, ele pergunta se ela gostaria que ele tentasse convencê-lo a brigar, ou alguma coisa assim. E por fim, algum tempo depois, quem entrou com apenas alguns hematomas foi justamente a Medusa e o filho dela, dizendo que o tio da jovem dama havia ido embora, e queria saber mais sobre os 200 mil. Lin pergunta se eles tinham algum papel e caneta ali, e era para que eles escrevessem um IOL. Para sanar suas dúvidas, eu pesquisei um pouco, e IOL é um reconhecimento por escrito da dívida que uma parte deve à outra. Nas transações comerciais, um IOL pode ser seguido por um contrato escrito mais formal. Sim, usei o tio Google para saber o que isso significava. Inicialmente, eles fizeram uma face de quem estava um tanto preocupado em fazer esse IOL, e o filho da cobra disse para ela escrever o IOL, e depois eles não iriam devolver o dinheiro ao protagonista, e ele estava querendo ver o que exatamente Lin iria fazer após perder os 200 mil. Assim que a Naja traiçoeira terminou de escrever o IOL em si, ela entregou ao jovem protagonista. Após pegar o contrato em suas mãos, Lin disse para que ela fosse e preparasse a casa, e usasse ela como hipoteca, e assim o dinheiro seria pago para ela. E ele também não iria prejudicar ela demais, já que a taxa de juros seria calculada conforme a taxa de juros do banco, e ela por fim perguntou o que ele quis dizer com aquilo, e se ele estava querendo hipotecar a casa dela. O filho da Medusa disse ao protagonista para que ele não fosse tão longe assim. Respondendo ao ser inferior, ele disse para que eles não se preocupassem, já que ele tinha o IOL que eles mesmos assinaram. Finalmente saindo do local, o filho da Medusa disse para que o protagonista se preparasse para o pior depois. A jovem dama por fim conseguiu respirar mais tranquilamente, já que agora eles não estavam mais por ali. Como agora ele já tinha ajudado a jovem dama a se livrar daqueles insetos que estavam perturbando a paz dela, agora ele tinha que voltar. Após dizer isso, ela o agradeceu, e realmente não fazia ideia de como lidar com ele sem a ajuda do protagonista, e ele apenas disse para que ela cuidasse de sua verdadeira família, e os outros não eram importantes o bastante para a preocupação dela. Com uma tremenda gratidão dentro de si, ela diz a si que realmente era ótimo ter Lin com ela em uma situação delicada como aquela. Temos então um corte para o dia seguinte, e vemos nosso protagonista completamente arrumado para algum tipo de compromisso. Agora que lembrei que nesse dia, seria o dia da audiência do protagonista porque ele estava sendo processado, e a jovem assistente dele dizia que hoje o show era um tanto quanto grande demais, e eles não esperavam que fosse algo tão grande assim. Pouco tempo depois, os jornalistas começaram a cercar o protagonista, e um deles disse que gostariam de saber o que ele pensava sobre aquela ação judicial. Do outro lado, alguém perguntou se ele admitia as alegações feitas pela Tianyon, e ele com um sorriso em seu rosto, disse que admitia com certeza. Uma das jornalistas perguntou se o carro esportivo que ele dirigia também tinha sido comprado com o dinheiro da caridade, e ele disse que com certeza, sim, do contrário não teria outra maneira de ele ter conseguido tanto dinheiro assim. Depois dessa resposta, os jornalistas meio que começaram a ver que talvez ele estivesse apenas brincando com eles, e enquanto ele falava com as jornalistas em si, vemos o jovem funcionário dele preocupado. Isso porque seu chefe estava falando várias besteiras como aquela, e ele começou a se perguntar se por acaso a companhia dele seria processada até a falência, mas a garota estava completamente empolgada com tudo aquilo, e diz que eles, na verdade, deveriam confiar mais em seu chefe. Enquanto os jornalistas continuavam a conversar com nosso protagonista, temos uma visão do inseto que estava processando ele, o mesmo que havia comprado o tempo dele por 10 minutos antes para falar com a divina dama, e ele dizia para que as pessoas em sua frente não ficassem nervosos, e era apenas para que eles seguirem o que eles haviam combinado anteriormente. Essas duas pessoas, na verdade, era o diretor do orfanato Esperança, e a outra era a diretora do orfanato Saffron, e eles pensavam que aquilo não era uma boa ideia. Apenas com um estalar de dedos, o inseto de antes fez com que duas maletas cheias de dinheiro aparecessem sobre a mesa, e disse em seguida que se eles se comportarem, todo aquele dinheiro poderia ser deles. Infelizmente, eles acabaram sendo comprados facilmente após verem aquela quantia enorme em sua frente. Eu acho que esse era o gado do inseto, e ele dizia que pelo visto o jovem Lin realmente não tinha nenhuma moral. Isso porque ele teve a audácia de roubar a mulher que o jovem inseto estava interessado. Além disso, ele também foi ousado bastante para roubar o dinheiro do ser insignificante, e eles iriam processá-lo até que ele fosse completamente à falência naquele dia. Por fim, alguém aparece
aparece dizendo que estava na hora do julgamento, e eles deveriam se retirar imediatamente. Já no local que aconteceria o julgamento em si, vemos nosso protagonista com seus 2 funcionários, e ele percebeu que alguém estava se aproximando dele. Esse era o inseto de antes, que dizia que realmente não esperava que eles se viriam novamente, ainda mais em um lugar como aquele. Respondendo o inseto, Lin disse que estava bem agora, e que não iria aborrecer a escória também. Não contente com isso, o ser insignificante disse que ele precisava saber de uma coisa, e era que ele nunca tinha perdido uma briga na justiça naquele tribunal. Sendo assim, ele tinha tudo para poder alavancar ainda mais em cima de Lin, e ele iria colocá-lo atrás das grades. Por fim o tribunal foi aberto, e o juiz disse para eles começarem sua ação judicial. O advogado do inseto diz que em suas investigações, eles encontraram que a Fundação Lin Jun não havia publicado nenhum dos materiais de ajuda. Isso era uma violação séria dos regulamentos de gestão de fundos, e ele implorava que o tribunal fizesse justiça aos dependentes desse fundo. O juiz pergunta ao jovem protagonista se ele realmente admitia isso, e praticamente brincando com a cara de todos ali, ele diz que negava isso com certeza. Com a negação de Lin, eles decidiram apelar para poder chamar as testemunhas deles para poderem testemunhar naquele tribunal. Lin, pelo visto, não estava levando as coisas tão a sério assim, e apenas disse para o advogado do inseto seguir com o show dele. Quem apareceu foram justamente as pessoas compradas anteriormente, e eles sequer tiveram coragem de olhar na face do nosso protagonista nesse momento. A jovem que administrava as coisas no grupo Lin Jun acabou ficando sem acreditar que eram eles em sua frente, e pelo visto ela conhecia eles, é claro. Lin perguntou se ela conhecia eles de algum lugar, e ela responde que ambos eram diretores de orfanato, e tinham recebido 800 mil e 1 milhão e 100 mil do fundo de caridade deles, respectivamente. Porém, os 2 seres insignificantes que se venderam, disseram para que ela não falasse coisas sem sentido, e eles ainda por cima tiveram a audácia de dizer que eles apenas doaram 50 mil para cada um. Sendo bem sincero, seres oportunistas e golpistas como esses merecem ser completamente deletados da história. A garota acabou ficando irritada com o que eles disseram, e disse que eles estavam falando besteiras, sendo que claramente ela tinha dado para os 2 o valor total de 1 milhão e 900 mil para a caridade. Isso com certeza não tinha como ser falsificado. Além disso, a funcionária de Lin disse para que eles abrissem seus olhos e não falassem besteiras, já que ela tinha os recibos comprovando as transferências. O juiz imediatamente disse para que eles ficassem quietos, e era para a defesa tomar cuidado com suas emoções. Nesse momento, ela finalmente se deu conta de onde estava, e por fim, Lin disse para Yuan que ela estava sendo bem impulsiva, e isso era o contrário de ser produtivo. Ela até se sentou para poder seguir com o julgamento, mas digamos que ela ficou um tanto quanto indignada devido aos insetos de antes, que estavam depondo exatamente contra eles, sendo que a companhia Lin Jun ajudou eles no passado. O juiz pergunta o que Lin gostaria de dizer em sua defesa, e ele diz que conforme as regras, o dinheiro da fundação não tinha que ser precisamente divulgado, mas o dinheiro que ele havia doado aos principais orfanatos era dele mesmo, e ele não levantou publicamente nem um centavo. E como ele tinha doado seu próprio dinheiro para a caridade, ele perguntou por que ele tinha que divulgar isso. O advogado do inseto, ao ouvir isso, começou a ficar completamente surpreso, e perguntou se o dinheiro que ele tinha doado era realmente somente da parte dele. Digamos que isso acabou mudando completamente o rumo daquele julgamento, e o juiz perguntou ao protagonista se ele realmente tinha certeza de cada palavra que ele tinha acabado de dizer. Lin responde que sim, que aquele valor todo saiu somente do bolso dele, e o juiz poderia verificar isso por ele mesmo se ele quisesse. Jornalistas já estavam preparados, e eles diziam que o fundo da família Zhao havia sido quebrado pelo recorde do protagonista, e isso era realmente muito empolgante. Pelo visto, o insignificante de antes não tinha gostado nada daquilo, e Lin estava tranquilamente esperando para receber sua sentença. Por fim, o tribunal iria pronunciar o que eles decidiram, e é claro que eles declararam que Lin era completamente inocente nisso, já que ele não tinha violado nenhuma regulação e estava livre daquela ação judicial. Se levantando dali, Lin disse ao inseto que as táticas dele realmente não eram muito boas, porém ele agradecia pelo fundo de emergência. Quando ele ouviu isso, começou a se perguntar o que foi que ele quis dizer com isso, e ele comenta que por causa dos 50 mil yuan dele, ambos saíram para um jantar à luz de velas e pegaram uma suíte presidencial, mas eu acho que ele estava se referindo a ele e a Divina Dama. E por fim Lin se despede da escória, dizendo que talvez eles conversassem novamente outra hora. Enquanto Lin saía, o seguidor do inseto disse que o protagonista era um canalha, e ele precisava encontrar alguém para ensinar uma lição a ele. Completamente alterado, o estrume de gado ainda teve a coragem de dizer que iria parar o protagonista no estacionamento agora, e iria dizer para um tal de Jack ensinar uma lição a ele. Por falar no estacionamento, finalmente temos um corte para ele, e quem apareceu dessa vez dizendo para que Lin parasse, foi justamente as escórias de antes, e esse loiro pelo visto era o Jack que iria ensinar uma lição para Lin, e ele precisava encontrar um lugar onde ninguém estava ao redor para poder falar com ele. Jack imediatamente se aproximou após ouvir o objetivo de seu chefe, e disse ao protagonista que o ser insignificante gostaria de poder falar com ele, e pediu para que Lin fosse
falasse com ele. A funcionária dele acabou ficando revoltada após ouvir isso, e perguntou o que eles queriam, e se por acaso eles queriam brigar, mas o outro puxou ela para trás, e disse que nem mesmo Lynn havia dito algo ainda, e ela estava se alterando para nada. O ser não reciclável disse para Jack que ele pegasse logo o protagonista e colocasse ele dentro do carro, e assim que ele resolveu seguir as ordens de seu superior, Lynn apenas usou uma técnica básica de imobilização, e logo fez com que a escória de antes ficasse de joelhos. É nessas horas que aquele ditado que diz que tamanho não é documento faz todo sentido. Contanto que você saiba se defender, não importa muito o tamanho da pessoa. Quando o inseto pediu para que Lynn o soltasse, ele assim o fez, e enquanto a escória estava aos prantos devido ao que tinha acontecido com sua mão, Lynn deu um belo golpe nele, já que ele estava na altura ideal para isso, e depois disso, ele ficou completamente no chão rolando de um lado para o outro. Dessa vez, Lynn olhou diretamente para o inseto, fazendo com que ele trancasse com tanta força que nem vento passava mais. Enquanto o cachorrinho do estrume de porco estava no chão com dor, ele começou a se perguntar se as habilidades de luta de Lynn eram tão boas assim, já que com apenas um movimento Jack estava no chão em poucos segundos. O protagonista então disse que, pelo visto, o jovem no chão não podia chamá-lo para uma conversa direito, então pediu para que o próprio inseto fosse até ele e fizesse isso, mas ele começou a disfarçar, dizendo que não estava se sentindo muito bem, e para não infectar Lynn, era melhor que eles conversassem outra hora. E logo a funcionária dele disse que ele era realmente muito legal enquanto lutava, tanto que deixou ela de fato impressionada com suas habilidades, e o inseto de antes fugia com o rabo entre as pernas com medo do que poderia acontecer com ele. Ele pergunta a ela em seguida se ela gostaria que ele a levasse para casa, mas ela diz que não havia necessidade, e o jovem que iria dirigir e levá-la embora. E por fim eles se despedem de seu chefe. Quando Lynn já estava dentro do carro, a garota do sistema de antes finalmente apareceu, e eu não posso negar que eu estava com saudades dessa jovem bela dama. Ela dizia que ele acabou desvendando o segredo obscuro da pseudo-filantropia, e também reprimiu os orfanatos obscuros da sociedade. Como recompensa, ele ganhou as fábricas de equipamentos eletrônicos de ciência e tecnologia. Admirado com aquilo, nem mesmo ele estava acreditando inicialmente que tinha ganho tal recompensa. E aquela empresa pelo visto estava à beira da falência, mas a fabricante de chips era exatamente o que ele queria, e ele diz que ela também era muito doce. E não é por nada, mas eu acho que essa garota também merece uma boa recompensa do nosso protagonista, se é que você me entende. Lynn acabou recebendo uma ligação depois disso, e ao atender, era a presidente da companhia que ele tinha acabado de ganhar, e perguntou se ele gostaria de ir até lá para conhecê-los pessoalmente, para assim poderem fazer os procedimentos de transferência. Logo depois disso, ele pediu para que ela enviasse o endereço, que ele iria imediatamente conseguir alguém para poder ir até lá. Um tempo então havia se passado, e vemos ele encontrando exatamente com a bela dama que também era funcionária dele, e ela perguntou por que ele tinha chamado ela. Ele responde que tinha conseguido outra empresa, e era para que ela fosse e fizesse a papelada por ele. Claro que ela aceitou, e ainda achou seu chefe incrível por causa de seus feitos. Se aproximando dela, ele perguntou no que especificamente ele era incrível, e ela completamente envergonhada diz que ele era incrível em literalmente tudo. Mais uma que pode ir para o abate, na hora que nosso protagonista quisesse, se bem que ela de fato é uma dama incrivelmente linda. Não que isso justifique os erros dele, mas enfim, a jovem bela dama acabou indo fazer as burocracias, e ele meio que ficou sem entender muita coisa depois disso. Meia hora depois havia se passado, e por fim ela voltou da parte chata da coisa, e ele perguntou a ela se tudo havia sido finalizado. Ela responde que assim que ela entrou, eles já tinham todas as informações prontas e ela apenas teve que assinar praticamente. O protagonista comenta que ela estava querendo um laboratório separado para poder trabalhar na litografia, e perguntou o que ela acharia se ele desse a ela aquela construção de tecnologia. Completamente impressionada com aquilo, ela achou que isso de fato era um pouco extravagante demais, e de fato, não se podia usar um lugar tão grande como aquele por completo. Depois disso, ele disse para que eles fossem até a fábrica de ciência e tecnologia, onde também a fábrica da Cisco estava localizada. Assim que eles chegaram no local em si, vemos alguns caminhões enormes já estacionados, além de ter várias pessoas também trabalhando por lá. Ela comenta que a Cisco havia roubado as conquistas técnicas deles, e agora ouviu dizer que os pedidos não poderiam ser recebidos. Lynn decidiu fazer uma observação mais minuciosa sobre o local, e na fábrica de ciência e tecnologia em si, vemos um caminhão da fábrica da Cisco entrando, ou talvez eu tenha entendido errado, mas eu espero que não. Logo, eles se aproximaram da entrada da fábrica, e uma pessoa que não estava de fato a caráter percebeu a presença deles, e com uma arrogância enorme, perguntou o que ambos estavam fazendo ali. Continuamos com a jovem dama entregando o cartão de acesso deles para o senhor mal-humorado, e imediatamente ele permitiu a entrada deles naquelas fábricas. Ela comenta em seguida que a empresa de ciência e tecnologia havia declarado falência, mas respectivamente sobre várias seções. Apenas o pessoal de plantão restava, e era normal haver menos pessoas trabalhando. Em seguida, nosso protagonista pediu para que eles fossem até a fábrica para dar uma olhada mais de perto, e lá dentro ele perguntou para ela se ela estava familiarizada com todo aquele
aquele equipamento. Ela diz que alguns equipamentos eram do último modelo, mas o resto dos equipamentos velhos também não era ruim, e ambos poderiam atender a demanda. A única coisa que mudava era a capacidade entre eles. Isso era bom, e o protagonista disse para que eles fossem logo, já que eles estavam quase terminando de olhar as coisas por ali. Do lado de fora dessa vez, ele percebeu algo repentinamente, e tomou uma atitude inesperada para a jovem dama, puxando ela para outro lugar para se esconder. Eles estavam observando esse homem e essa mulher que estavam acompanhando, e a jovem dama perguntou se Lin conhecia eles, e também porque ele estava evitando eles. Como resposta, ele disse que era porque aquele carro estava estacionado em frente a Cisco, e agora estavam correndo para eles. Como isso não era comum de acontecer, ela perguntou se eles poderiam ser da própria Cisco em si, mas a única coisa que ele fez atualmente foi tirar uma foto da placa do carro, e enviou para alguém, pedindo pela ajuda para ver a licença daquela placa e também que a pessoa encontrasse quem era o dono daquela máquina. Antes de entrarem no carro, ele diz à bela donzela que sobre o planejamento da construção do escritório de ciência e tecnologia, era para ela e um tal de Sam decidirem. Já sobre o projeto de litografia, eles poderiam colocar na agenda também o mais rápido possível. Ela entendeu as ordens de seu chefe, e perguntou depois sobre o assunto de Shen Tianzhu, e o que eles deveriam fazer agora, e o protagonista apenas pediu para que ela deixasse esse assunto com ele. Isso porque ele iria ir para um país diferente em um futuro próximo, para que assim ele pudesse ver se ele mesmo poderia pegá-lo. Depois disso, vemos o pavilhão Kyushu, e ele perguntou para a divina dama o que ela estava fazendo. Respondendo seu namorado, ela disse que estava fazendo uma sopa de ginseng, e ela gostaria de dar a ele um tônico. Mas digamos que o jovem protagonista acabou não aguentando, e comenta que parecia que pelo visto ele não estava tentando bastante, pelo menos não o bastante para ela. A divina dama então diz que ele estava falando besteiras, e ela apenas percebeu que recentemente ele estava bem ocupado, por isso o tônico poderia ajudá-lo a manter suas energias. Repentinamente, o jovem protagonista acabou recebendo uma ligação, e a pessoa no telefone dizia que o carro havia sido encontrado, e o proprietário do veículo se chamava Kang Xianjiu. Dela a deusa perguntou então o que foi que Yuan Yuan tinha dito a ele, já que ele parecia tão surpreso assim, e ele responde que tinha ido até a fábrica de ciência e tecnologia naquele dia, e acabou encontrando com o filho do chefe da Cisco. O jovem se chamava Kang Xianjiu, e ele o encontrou no Parque Industrial de Ciência e Tecnologia. Admirada, a senhorita perguntou então quantos filhos será que o chefe da Cisco tinha por lá, ao redor das fábricas, e talvez ele estivesse expressando algum tipo de atitude ou coisa assim. Lin disse que ele tinha 2 deles, e Yuan Yuan disse que ele também tinha uma irmã chamada Kang Qingjiu, e ele perguntou se poderia ser que Kang Jiadong estava usando tal método para lembrar Kang Xianjiu que ele caiu completamente, talvez se referindo ao quesito financeiro ou alguma coisa assim. Eu não entendo muita coisa do que estou traduzindo para vocês, mas espero que estejam conseguindo entender a história pelo menos. A divina dama diz em seguida que se ele quisesse encontrar qual era a posição de Kang Qingjiu na Cisco, ele seria capaz de saber se seu visitante era certo. Sem contar que a visita dele na fábrica de ciência e tecnologia naquele dia, deveria ser uma iniciativa para talvez procurar uma cooperação, e essa cooperação teria como objetivo consolidar a posição dele na companhia. Depois disso, o jovem protagonista perguntou então para a jovem donzela por que ela era tão doce assim, e logo vemos ela colocando um pouco de sopa para Lin. Ela comenta que pensou que se esse fosse o caso, então ele teria mais influência quando ele fosse negociar para facilitar a negociação em si. Depois disso, novamente o telefone dele toca, e alguém disse a ele que agora tinha um homem chamado Kang Xianjiu em uma chamada no telefone, e ele parecia ter a intenção de uma cooperação entre eles. Ele ficou impressionado com isso, já que aconteceu exatamente como a divina dama havia previsto anteriormente, e enquanto ele falava no telefone, vemos a deusa arrumando as coisas para a refeição. Depois disso, ela perguntou se ele já tinha feito seus arranjos de trabalho ou não, isso porque ela tinha um voo para uma cidade que eles estão chamando apenas de M, no dia seguinte pela manhã. Ele responde à deusa dizendo que tudo estava pronto, e ele nunca atrasaria um segundo sequer com a divina dama. Por algum motivo que eu não entendi muito bem, ela comenta que ele era o único que ela conheceu que tinha os lábios doce, e temos um corte para o aeroporto em si, e ambos pelo visto estavam preparados para fazerem a viagem. Quem apareceu de repente foi a assombração que foi enganada pelo nosso protagonista anteriormente, e comenta que era uma coincidência que eles acabaram encontrando um ao outro ali. Lin imediatamente o agradeceu pelos 50.000 yuan que ele tinha dado a ele anteriormente, e por causa disso,
Os dois tinham melhorado ainda mais seu relacionamento, do contrário talvez ela não fosse com ele para o país M para se divertir. Esse comentário deixou o jovem rapaz completamente revoltado com a vida, e respondendo Lin, o rapaz disse que era apenas 50 mil, então era para ele considerar isso como uma recompensa, e ele não sabia como a senhorita Ji poderia gostar de um cara como ele. Respondendo o garoto, Lin disse que no processo, o garoto também tinha perdido para ele, e seja na aparência ou na força, o garoto não era tão bom também. Esse comentário fez o rapaz sair dali imediatamente, e eles viriam mais sobre esses assuntos futuramente. No momento que eles estavam longe o bastante, o seguidor da barata comenta que parecia que eles estavam indo para o país M também, e perguntou o que o inseto achava de contactar algumas pessoas para ensinar a ele uma lição. Porém, dessa vez o rato de esgoto disse que estava indo para lá tratar de negócios, e dessa vez ele não tinha tempo para perder com o jovem protagonista da história. No entanto, disse para que ele fosse encontrar com o gerente do aeroporto, e diz em seguida que não queria ver eles no mesmo avião que ele. Nesse momento, vemos que estava chegando a vez de Lin e da Divina Dama de entrar na sala VIP, porém na hora de colocar seus passaportes para passar, infelizmente não estava funcionando. A recepcionista imediatamente pediu desculpas, porém pelo visto tinha um problema com os tickets deles. Sendo assim, eles não poderiam embarcar. Confusa, ela se perguntou que tipo de problema poderia ser, e isso nem tinha chance de ser possível, já que ela comprou os tickets no site oficial deles. Alguém apareceu perguntando o que estava acontecendo ali, e era justamente a escória da sociedade, e perguntou se por acaso ela poderia ter sido enganada quando comprou os tickets, além de dizer que isso era muito humilhante. Depois disso, o inseto de burro se despediu da Divina Dama e do jovem protagonista, e Lin comenta que era para eles irem primeiro e não atrasarem as pessoas que estavam atrás deles. Depois disso, a Divina Dama ficou revoltada com o garoto mimado, e grita dizendo que foi ele quem tinha feito isso com os tickets dela, e o rapaz arrogante perguntou o que ela faria se fosse realmente ele que tivesse feito isso. Ele ainda disse algumas coisas bem pesadas depois disso, mas é claro que eu não posso dizer o que ele disse aqui. Era mais do que claro que esse comentário dele deixou tanto o protagonista quanto ela revoltados completamente, e o Strome apenas disse que iria antes. Além disso, ele disse que era bom que ela mudasse o voo dela para outro lugar, em todos os aspectos possíveis. Ela também podia mudar para a hidrovia, o que era quase um mês para chegar, e desejava a eles uma boa viagem. Isso deixou ela bem irritada, mas Lin disse para ela não dar muita atenção para ele. Isso porque a doença do garoto era uma doença canina derivada da raiva, e era facilmente transmissível. A jovem dama fez uma carinha tão fofa, que meu coração acelerou imediatamente quando viu, e comenta que estava com raiva apesar disso tudo. Abraçando ela, ele diz que não tinha com que ela ficar com raiva, isso porque se ele não for embora, o voo não iria sair do lugar. O garoto arrogante pensou que Lin estava fora de si, por pensar que o voo dele não iria sair até que ele saísse. Respondendo ao estrume de burro, Lin apenas disse que se ele não estivesse acreditando nele, era para que o inseto esperasse um pouco, e ele veria a verdade aparecer. De repente, alguém anunciou no microfone, dizendo aos passageiros do voo de Lin, não iria sair no tempo previsto, e era para eles estarem prontos dentro de 20 minutos. Depois disso, o jovem protagonista perguntou se isso por acaso doeu, já que foi praticamente como um tapa na face da escória dessa vez, e a Divina Dama estava admirada com ele novamente. Não contente, o estrume de inseto perguntou se por acaso, o protagonista nunca esteve em um avião, e era normal que os aviões se atrasassem. Lin apenas decidiu se sentar e esperar, e comenta com o rapaz que se ele ainda assim não acreditava no que Lin tinha dito, era para ele esperar também, isso porque ele não estava com pressa de qualquer maneira. 20 minutos haviam se passado, e a escória comenta que era apenas uma coincidência, e agora ele iria ir embarcar em seu avião. Novamente a anunciante diz no microfone que o voo do protagonista seria incapaz de voar no tempo previsto, e era para as pessoas esperarem por mais notícias sobre o tempo específico de embarque em breve. Isso deixou o inseto completamente impressionado dessa vez, e aparentemente uma multidão estava começando a se formar também. Lin perguntou para Zhao se ele não estava prestes a embarcar no avião, e também porque ele não estava saindo dali ainda. Era mais do que claro que isso deixou o jovem arrogante sem saber onde colocar sua cara. Alguém apareceu repentinamente, e comenta que eles realmente estavam com pressa, e essa jovem dizia que esperava que era melhor que ele não estivesse brincando. Além dela, outra também disse o mesmo, e comenta também que foi ele quem tinha começado aquela coisa toda, e ela esperava que ele se desculpasse logo com o protagonista e não atrasasse mais ainda a viagem deles. Revoltado,
O estrume de inseto perguntou se ela sabia quem ele era, para dizer a ele para que ele se desculpasse com o jovem protagonista, mas a pose de macho dele acabou quando ele viu uma multidão inteira doida para acabar com ele completamente. Imediatamente após ver o perigo se aproximando, o seguidor da barata pede para que seu chefe saísse dali e pegasse outro avião, e as pessoas continuavam a dizer para que ele se desculpasse logo. Logo depois disso, alguém bem importante pelo visto acabou aparecendo, e pelo que entendi, esse alguém era conhecido do nosso protagonista. Depois disso, ele disse que era o diretor-geral daquela linha aérea, e era para que ele se desculpasse pelo atraso no voo imediatamente, e as pessoas estavam loucas querendo que ele pedisse desculpas também, a todos ali praticamente. A pressão acabou sendo tanta, que chegou uma hora que o inseto não teve mais para onde correr, ou pelo menos eu pensava que não, já que ele saiu correndo dali para fora do aeroporto. O diretor comenta com o jovem protagonista que ele realmente era alguém bem poderoso, já que o neto de Zhao Shenji acabou se submetendo ao jovem protagonista também. Além disso, fazia muito tempo que eles não viam aquele inseto no círculo do descontentamento. Lin diz em seguida que aquilo não era nada, e ele agradeceu pela ajuda dele, e era para ele informar as pessoas para que elas checassem os tickets delas. Por fim, eles se despedem um do outro, e se curvando perante a divina dama, que estava admirada com ele, perguntou se ela não estava mais nervosa, além de tê-la chamado de princesa. Ela comenta em seguida que ele ainda era o melhor em agradar aquela donzela, e logo vemos eles no país M, como eles dizem, em um hotel-castelo. Dentro do lugar, era mais do que claro que era um padrão altamente refinado, para os gostos mais finos, e quando a jovem dama encontrou um tipo de prendedor de cabelo, ela logo experimentou em si mesma, perguntando o que Lin achava daquilo. Era claro que ela parecia mais linda ainda do que estava anteriormente, e ela acabou recompensando nosso protagonista pelas suas sábias palavras no momento certo. Na manhã seguinte, temos um breve vislumbre desse ser angelical despertando de seu sono, e digamos que ela acabou esbarrando no nosso protagonista, e ela pediu para que ele se distanciasse, já que ela precisava escovar seus dentes. Com um belo sorriso em seu rosto, ela diz que daria a ele um pouco de sua pasta de dente exclusiva caso ele fizesse isso, mas ele acabou tomando a pasta em si da mão da divina dama. Depois disso, ele comenta que era uma pasta de dente quebrada, seja ela exclusiva ou não, ela estava apenas se exibindo, e emburrada com o jovem protagonista, ela pediu para que ele devolvesse logo sua pasta de dente. Ele não perdeu tempo e acabou dando um abraço na divina dama, o que acabou fazendo com que ela ficasse envergonhada em seguida, e dessa vez foi a vez dele recompensar ela. Essa é uma cena um tanto quanto agradável de se ver, meus nobres senhores. Pegando uma escova de dente na mão, ele comenta que aquilo era muito mais interessante do que pasta de dente quebrada dela. E bom, digamos que eu vou ter que cortar muita coisa que vem a seguir, para que assim o vídeo permaneça acessível para todos os públicos. No dia seguinte, temos uma cena para um tipo de parque de diversões, e ela comenta que tinha ouvido que o tigre estava rugindo, e ele levaria ela lá. Na cela dos coiotes, uma cascavel acabou comentando com seu companheiro que ela gostaria de alimentar eles com alguma coisa, e o gado acabou dizendo que ajudaria ela a abrir uma porta que tinha ali, e assim ela poderia alimentá-los. A jovem dama acabou ouvindo aquilo, junto com o protagonista, e ela comenta que conforme as regras do parque, era completamente proibido alimentar os animais ali. A resto de cobra diz que aquilo não era da conta da bela donzela, e a nojenta ainda diz que poderia fazer o que ela quisesse, e não precisava da divina dama para se meter nos assuntos alheios. Lin pergunta em seguida por que ela estava se preocupando tanto com eles. Isso porque os coiotes eram protegidos pela lei, e se eles querem ir para a cadeia, bastava deixar eles serem mortos ao alimentar os coiotes. Eles acabaram ficando assustados ao ouvirem o que o jovem protagonista tinha dito, e eles acharam melhor sair dali para poder aproveitarem o passeio. Vemos nesse momento um tipo de carrossel, e a divina dama queria ir nele, mas não sabia quanto tempo ela teria que esperar na fila para que isso fosse possível. Ele apenas pediu então para que ela esperasse e ele iria comprar alguns tickets VIP, assim ela não teria que esperar nas filas. Na área que comprava os tickets VIPs, ele perguntou como comprá-los, e se por acaso eles eram ilimitados. Ela passou o valor do ticket, e pediu desculpas, pois tinha um limite de ticket que poderia ser jogado, e um projeto poderia ser jogado apenas uma vez, se referindo aos brinquedos em si. Uma pessoa na fila acabou dizendo ao protagonista para que ele não agisse daquela maneira e fizesse uma pergunta tão estúpida, já que ele estava passando vergonha desse jeito. Após ouvir o que o rapaz disse, ele comenta com a jovem recepcionista que ele gostaria de comprar todos os tickets VIPs que ainda restavam, deixando
deixando ela impressionada, assim como todos os outros na fila também. Como ainda restava 105 tickets, ela perguntou se ele realmente gostaria de comprar todos, e ele responde que sim. Saindo dali com os tickets, as pessoas ficaram admiradas com a atitude do jovem protagonista, e logo ele chegou na Divina Dama, pedindo para que ela seguisse ele, já que ele levaria ela para poder andar no carrossel. Isso deixou a Divina Dama feliz da vida, e logo vemos ambos brincando no carrossel em si, e pela cara de felicidade dela, ela aparentava ser até mesmo uma criança, de tão feliz que ela ficou por poder brincar ali. Claramente a felicidade dessa deusa acabou se tornando a felicidade do nosso protagonista também. Depois disso, ela perguntou se o ticket VIP tinha um uso ilimitado para poder brincar, mas ele disse que não, deixando ela chateada, já que não queria esperar nas filas. Mas ele comentou em seguida que comprou todos os 105 tickets VIPs restantes, e tinha mais do que 100 deles ainda, então isso era o bastante para eles poderem brincar bastante. Ao ouvir o que ele tinha dito, ela acabou dando mais uma recompensa ao nosso protagonista, e logo vemos os dois se divertindo novamente, em um brinquedo diferente dessa vez. Após brincarem bastante, ela disse que estava com um pouco de fome, então era bom eles fazerem uma pausa para poder comer algo. No local que eles fizeram uma pausa, ela disse que achava aquele soufflé de baunilha era muito saboroso, e perguntou se ele podia pegar mais um para ela, e logo vemos ele pedindo mais 2 daqueles soufflés para a Divina Dama. De repente, a resto de estrume apareceu novamente, dizendo que aquele prato era um pedido limitado para membros, e não era algo que o jovem protagonista poderia pegar. Depois disso, o gado da carne podre perguntou se o protagonista não tinha lido a logo, e era para ele se envergonhar disso. Porém, ele respondeu àquelas criaturas horripilantes que ele tinha comprado 105 tickets VIPs, e perguntou por que eles se importavam ainda. Ao ouvirem a quantidade de tickets que ele tinha comprado, pelo visto eles ficaram um tanto quanto admirados com aquilo, e Lin simplesmente saiu dali, deixando os 2 insetos para trás. Logo, ele estava de volta na presença de sua divindade, e vemos os 2 seres insignificantes olhando para ele. Por ele comprar tantos tickets assim, pelo visto parecia que o mundo não via os ricos em um show de superioridade. Eu também não entendi muito bem esse tipo de expressão, mas logo vemos a Divina Dama pedindo para que aquela víbora fosse mais polida com suas palavras, e o estrume de porco disse que eles eram bem polidos até. Por algum motivo, aquela chupa-cabra disse que o namorado dela era bom, e a companhia dele estava na série B e o financiamento logo iria começar, sem contar que as perspectivas dos mercados eram realmente boas. Para piorar ainda mais, a nojenta diz em seguida que o namorado da Divina Dama parecia mais como uma pessoa rica de uma mina de carvão de segunda geração. Lin perguntava se apenas somente 2 rodadas de financiamento, se isso foi o bastante para deixar eles loucos. Por algum motivo, o zumbi ambulante disse que quem tinha dado a ele uma série de investimentos foi o capital de Zongan, e perguntou se o garoto do campo tinha ouvido falar nesse nome por acaso. No momento que ele ouviu o nome, Lin quase engasgou com o vinho que ele estava tomando, e ele perguntou para a escória de burro se por acaso Kinha era o ancestral dele. O inseto arrogante continuou se achando, e disse que além do capital de Zongan, o capital de Ling Yun também iria investir na empresa dele em breve, e comenta que eles não deveriam entender a posição dele no mercado pelo visto. A garota mal amada pergunta então para o porco de laboratório o motivo de ele estar falando tanto para pessoas como eles, e ela até mesmo tinha medo disso, já que pessoas como ele sequer sabiam o que financiamento era. Dessa vez, foi a vez da jovem dama acabar se engasgando com o comentário daqueles seres insignificantes. Tentando disfarçar, Lin perguntou quem foi a pessoa que investiu neles, se foi Yuan ou Qishanzao. O inseto então perguntou se ele por acaso conhecia eles, e Lin fez uma ligação imediatamente após isso. Aparentemente ele tinha ligado para o jovem Qi, e Lin perguntou se ele conhecia o ser insignificante que estava em sua frente. Ele respondeu que sim, e ele era da empresa de tecnologia que eles estavam seguindo para poder investir. No momento que Qi percebeu que era realmente aquele inseto que estava em sua frente, ele ordenou para que o jovem Qi tirasse todo o dinheiro investido neles, deixando o garoto assustado em seguida. O jovem Qi disse imediatamente que a primeira coisa que ele faria no dia seguinte seria contatar alguém para que eles retirassem o investimento daquela empresa. Depois disso, o resto de lavagem perguntou quem era o protagonista, e ele responde que era apenas uma coincidência, mas ele atualmente era o dono do grupo Ling Yun, que ele tinha dito que investiria na empresa dele em breve. Depois disso,
O zumbi começou a pedir desculpas e também a implorar por uma segunda chance, e se ele retirasse o investimento dele, o rapaz com certeza estaria acabado. A víbora disse que ele não precisava fazer aquilo, e com a habilidade dele, com certeza haveria outras pessoas que iriam querer investir nele. Dessa vez o gado ficou completamente revoltado, e disse que ninguém iria querer investir nele depois que eles retirassem seu capital. Além disso, isso tudo era culpa daquela cobra, por querer alimentar os coiotes. E se não fosse por ela, ele não estaria passando por isso. Enquanto ele agarrava a hiena pelos cabelos, ela dizia que isso era tudo culpa da incompetência dele. Esses dois realmente se merecem, fazem um casal perfeito de seres incompetentes. Lin havia finalmente terminado de fazer sua refeição, e disse à divina dama para eles saírem logo dali, enquanto os dois insignificantes brigavam culpando um ao outro por causa daquilo. A noite havia finalmente chegado, e o casal principal ainda estava junto. Ele recebeu uma mensagem de Yuan dizendo algo sobre o cara que ele estava investigando, e descobriu que o nome da esposa dele era Mu Xumin e outras coisas a mais também. Lin comenta que as informações que ela tinha passado estavam bem completas, e ela era perfeita para ser uma boa especialista em fofocas de negócios. Ele então começou a pensar em como ele faria para poder despistar a divina dama, isso porque ele não poderia deixar ela saber que ele estava ali de férias, mas visando fazer umas tarefas de trabalho. No dia seguinte, pela manhã, vemos a divina deusa se arrumando para ir trabalhar, e abraçando ela, perguntou por que ela tinha se levantado tão cedo. Isso porque a reserva que ele tinha feito no circo não iria começar antes das 10 da manhã. Ela se desculpou com ele, mas não poderia ficar com ele naquele dia, e ele deveria tirar o dia para descansar no hotel. Isso porque Guian aparecia que estaria ali para falar com ela sobre alguns negócios de designers da Doca, e ela tinha que se encontrar com ela. Fingindo estar desapontado, ele comenta que era uma pena ela estar ocupada com negócios, e novamente ela se desculpou, mas dando uma recompensa para ele, dizendo que faria de tudo para recompensar ele quando ela voltasse durante a noite. Depois disso, ele então comentou que teria que dar uma olhada no pacote de compensação depois, e por fim a divina dama se despediu de seu namorado. 10 minutos depois, quem estava pronto para ir atrás de suas atividades de trabalho era justamente nosso protagonista, e essa era a oportunidade que ele estava esperando esse tempo todo. Em um local bem diferente dessa vez, avistamos nosso protagonista, e logou que estava na recepção desse edifício que vimos recentemente, ou pelo menos eu acho que é isso. Seguido disso, a recepcionista passa algumas instruções para ele, e apenas pediu para que ele esperasse um pouco, e por fim ele decidiu colocar seus dados em um tipo de ficha. A jovem acabou ficando surpresa, já que ele colocou que estava concorrendo à vaga de vice-presidente executivo, com um salário em torno de 3.500.000, e não havia nada de errado com o que ela tinha acabado de ler. Educadamente, a jovem pediu desculpas, mas não poderia utilizar aquilo como currículo, isso porque tinha muitos golpistas como ele indo até aquela empresa todos os dias, e alguém apareceu perguntando o que tinha de errado. Essas duas se chamavam Carson e Jéssica era a secretária do presidente atualmente. Quando a recepcionista mencionou que ele estava concorrendo à vaga de vice-presidente executivo, porém ela estava tentando se livrar dele, até mesmo a secretária do presidente atual acabou ficando surpresa com aquela notícia. Ao olhar melhor a ficha do jovem, ela diz algo sobre ele ser jovem demais, talvez para esse cargo, e precisava de um pouco mais de respeito próprio. O mesmo pergunta como uma grande empresa como aquela poderia olhar somente para a idade. Sem saber muito o que fazer atualmente, ela diz que em respeito à situação dele, ela precisaria fazer um tipo de teste, e se ele por acaso passasse no teste em si, então ela iria ajudá-lo a enviar aquele material até seus superiores. Aceitando sem problema nenhum a condição da jovem secretária, ambos decidiram se sentar em um local mais reservado dessa vez, e a outra garota finalmente fez alguma coisa. A ordem para ele começar seu teste foi finalmente dada, e ele achou melhor ela chamar uma pessoa especializada, já que temia que se ele escrevesse o código, talvez elas seriam incapazes de conseguir entendê-lo. Aconteceu um milagre, e a garota muda que não falava resolveu se pronunciar, dizendo que ele estava indo longe demais com isso, e muitas pessoas ali eram engenheiros seniores. Já que ela estava tão confiante assim, então ele logo começou a escrever o código que elas queriam, e não demorou para que algumas pessoas aparecessem por ali. Pessoas essas que, inclusive, disseram que nunca tinham visto nada parecido com aquilo, exatamente como nosso protagonista havia previsto anteriormente. No instante que ele terminou de escrever, e por algum motivo, a Mudin esperava que ele não estivesse se achando demais, e um colega dela disse que o que ele estava escrevendo estava errado, então ele poderia sair agora. Mas ele disse a ela que eles seriam incapazes de ler o código que ele escrever, porém, ainda assim, elas insistiam em não admitir isso.
No instante que a secretária leu os códigos que ele escreveu, parecia que ela viu alguém chamado Shen escrever de forma similar, porém não era exatamente igual. A ruiva disse a alguém ali que era melhor reportar isso exatamente para o Sr. Shen, e 10 minutos depois, o próprio chegou no local completamente revoltado com a vida. A secretária comenta que aquela pessoa, chamada Lin Yi, estava tentando entrar na posição de vice-presidente executivo, e por incrível que pareça, até mesmo esse velho acabou perguntando qual era a idade do jovem rapaz. A mudinha novamente resolveu se pronunciar, se referindo ao jovem protagonista, e agora que o Sr. Shen havia dado sua palavra, era melhor que o garoto pegasse suas coisas e fosse embora logo, para que assim não passasse por mais constrangimento. Já que era um código inútil, como elas estavam falando, então bastava mostrar para o próprio Sr. Shen dar uma olhada, e assim que ele avistou aquilo, deu para ver que a reação dele não poderia ter sido melhor. Depois disso, ele se perguntou se esse código foi realmente escrito pelo jovem rapaz em sua frente, e o Sr. Shen estava pensando sobre aquele programa por um longo tempo, porém não conseguia craqueá-lo, chamando o jovem Lin de gênio depois disso. As duas ficaram sem saber o que dizer agora, mas a mudinha resolveu se calar novamente, e ela pensava como uma pessoa tão jovem assim poderia ter tamanho talento escondido. Cumprimentando o Sr. Shen, ele perguntou se agora era capaz de entrar posição de vice-presidente executivo agora, e Shen pediu para que eles fossem até seu escritório, para conversar melhor sobre o assunto. Chegando no escritório em si, o presidente foi bem receptivo com o jovem protagonista, e até ofereceu alguma coisa para ele poder beber, e aparentemente, o Sr. Shen tinha uma família também. Lin apenas pediu por uma sopa, e Shen perguntou se ele também gostava daquela sopa de ameixa, e se poderia ser que Lin era um nativo de Wenzhou. Quando o jovem perguntou se poderia ser que o presidente também era de lá, o presidente ficou bem feliz, já que pelo visto eles acabariam se dando bem ali naquela empresa, no futuro, dando em seguida as boas-vindas ao jovem protagonista na empresa deles, mas ele respondeu para que o presidente não dissesse isso ainda, e perguntou se ele tinha poder para decidir a posição de Lin. Após pensar um pouco, ele comenta que a posição de vice-presidente executivo não era uma decisão que Shen poderia tomar sozinho, e ele precisava preparar o jovem rapaz primeiro para ser vice-presidente do departamento de marketing. Com as habilidades dele, a posição de vice-presidente poderia ser alcançada muito em breve. Lin comenta que tinha uma grande paixão, porém estava disposto a trabalhar duro, mas nem sempre aquela era a casa deles, e pelo visto o presidente acabou entendendo bem ele. O que é bom, porque eu fiquei completamente confuso, mas vamos seguir a história. O presidente revela que não era uma pessoa muito sociável, e pesquisas e desenvolvimento inevitavelmente requeriam uma cadeia de capital, e ele não gostava de perder tempo tendo que lidar com relacionamentos humanos, e por isso ele não tinha retornado para seu país. Lin diz que se apenas lá fosse um lugar que não restringisse seu financiamento e desse a ele total liberdade para fazer as pesquisas, então ele gostaria de ir para casa agora, e até mesmo o Sr. Shen gostaria também. Lin percebeu que Shen Tianzhu realmente não era um estrangeiro, e ele teria que conhecer completamente a pessoa em sua frente, antes que ele pudesse gostar das pessoas. Com relação ao projeto, eles estavam trabalhando exatamente naquele momento, e mostrou um pouco do trabalho deles para o jovem protagonista, dizendo que eles estavam trabalhando em um sistema de segurança. O programa que o jovem rapaz tinha escrito era exatamente o que eles precisavam, e ele perguntou para Shen se ele tinha um projeto que ele gostaria de fazer. A direção da pesquisa atual de Shen estava principalmente relacionada à visão de computadores, na parte de fotolitografia, e Lin achou melhor eles começarem com isso então, e ele entendia a sinceridade da companhia do Sr. Shen, e como ele tinha que cozinhar o jantar para sua esposa naquela noite, então Lin voltaria no dia seguinte para eles conversarem. Saindo do local, o Sr. Shen acabou criando uma pequena admiração em cima do jovem garoto, que aparentava ser bem orientado também nos afazeres de casa. O dia do jovem protagonista estava até que calmo por enquanto, e voltando para o hotel, a deusa tinha chegado de seu dia de saída, dizendo que tinha sido uma tarde entediante no hotel pelo visto. Ao dizer que ele precisava ser recompensado por causa disso, ela agradeceu a ele por seu trabalho duro, e após encontrar com Guanha, ela aproveitou para poder comprar um presente como compensação para Lin. Ele até que ficou contente, e ao tirar o presente da sacola, ele resolveu aproveitar uma com a divina dama, e tirou um presente completamente diferente do que ela tinha levado realmente, o que acarretou a ele receber um belo golpe em seguida. No dia seguinte, ela comenta que precisava ir trabalhar, e tentaria acabar rapidamente para não deixar ele esperando por muito tempo, mas se tivesse uma compensação para ele caso ela demorasse, então ela não precisava se preocupar com isso. Depois desse comentário, ela começou a lançar alguns elogios negativos no protagonista, e no final, era para ele ter mais vergonha de si. O jovem levou simplesmente na brincadeira o que ela disse, e ignorou praticamente todas as coisas ditas anteriormente por ela, e uma hora depois, ela estava pronta para sair. Se ele por acaso estivesse entediado, era para ele sair um pouco e olhar ao redor do lugar,
e não era para ele ficar o tempo inteiro no hotel também. Mas sem ela, qualquer lugar que ele fosse, seria completamente solitário, deixando a divina dama completamente envergonhada e tímida com um comentário com aquele, saindo dali imediatamente depois disso. Depois de um tempo, quem estava pronto novamente para sair, era justamente o jovem protagonista, e em um lugar diferente novamente, alguém apareceu repentinamente onde ele estava, o reconhecendo imediatamente. Infelizmente, quem apareceu era justamente o garoto que tinha uma rixa enorme contra Lin, e nem mesmo ele acreditou que tinha encontrado aquela escória ali, porém simplesmente fingiu que nada entre eles aconteceu. O inseto ficou irritado imediatamente quando viu Lin, e disse para que o protagonista ficasse longe dele, já que ele estava ali para poder falar de negócios naquele dia, e ele não se importava com Lin. Isso era uma coincidência boa, já que Lin conhecia algumas pessoas por ali, e perguntou se por acaso, o inseto gostaria de ajuda para poder contatar o Sr. Zhao. Mas para aquele projeto, ele tinha quase terminado de falar sobre isso, e então foi ali naquele dia para poder assinar o contrato, então não precisava da ajuda do jovem protagonista, o que não tinha nenhum problema aparente. Saindo dali depois disso, o estrume de porco comenta que quando ele terminasse com aquilo, ele queria ver como que eles iriam lidar com Lin, e perguntou o que o rato do lado dele pensava que Wei Nuyen estava fazendo. Aparentemente, essa pessoa que ele tinha mencionado, estava acompanhando Ji Qingjian para falar de negócios, que se eu não estiver errado, é a divina dama. Um tempo havia se passado, e Lin tinha ido falar com o presidente novamente. Depois disso, o mesmo apresentou ao nosso protagonista duas pessoas importantes, e um era o gerente geral do departamento de marketing, e o outro era diretor do mesmo departamento. Se Lin entrasse na empresa deles agora, então a partir daquele momento, eles seriam colegas de trabalho, e eles esperavam se dar bem. O rapaz na frente dele estava sendo muito polido, e Lin pediu para ele fazer o mesmo por ele, já que eles seriam colegas de trabalho de agora em diante. A secretária chegou em seguida, anunciando que o cliente da senhorita Shao havia acabado de chegar, e perguntou quando ela iria ir vê-lo, e pelo visto, seria exatamente agora. Lin, ao perceber aquilo, perguntou à diretora Shao se por algum acaso, a pessoa que ela iria encontrar agora seria alguém chamado Zhao Shenzhen. A diretora acabou ficando um tanto quanto admirada com as habilidades do protagonista, e realmente a pessoa que ela estava esperando era quem Lin tinha acabado de mencionar o nome, e perguntou se tinha algo que ele gostaria de dizer para o inseto. Aparentemente, não era uma coisa tão importante, mas ele gostaria de ir lá com ela para poder falar com ele pessoalmente, e então fazer a integração quando ele retornasse. O presidente comenta que eles tinham concordado em Lin ser o vice-presidente deles, o que deixou ele impressionado com a sinceridade do presidente, ainda mais por considerar durante toda a noite em concordar com ele. Após essa notícia importante, a diretora então achou melhor que ele fosse à frente e fizesse a integração primeiro, e como era um assunto tão pequeno, ele não precisava se preocupar muito a respeito disso. Mas estava tudo bem, e no primeiro dia de trabalho dele, ele precisava fazer alguma coisa certa. Na sala que eles iriam se encontrar, uma donzela pedia para que eles fossem pacientes, e o novo vice-presidente deles iria chegar até eles em breve, para poder assinar o contrato em si. Esse comentário acabou deixando o jovem estrume de burro impressionado, já que o próprio vice-presidente estaria indo ali pessoalmente para poder assinar o contrato deles. O rato de esgoto comenta que, pelo visto, a influência da família Zhao na área internacional estava crescendo mais e mais a cada dia que passava, o que era natural, conforme a barata de esgoto. Ele perguntou à jovem donzela se o vice-presidente gostava de algum tipo de hobby, e ele gostaria de saber mais a respeito dessa pessoa importante, mas ela não sabia muito sobre ele também, porém ouviu dizer que ele foi promovido para vice-presidente executivo da companhia, então o status dele era realmente muito alto. Ambos acabaram pensando o mesmo, de que tal pessoa importante estava indo pessoalmente assinar o contrato deles, o que por si só, já era uma honra enorme. No instante que a porta se abriu, os dois se levantaram para receber o vice-presidente, e no instante que a barata avistou o nosso protagonista, ele ficou sem saber como agir naquela situação, e perguntava por que Lin estava ali. A diretora revela que Lin, na verdade, era o novo vice-presidente do departamento de marketing deles, fazendo com que a alma saísse do corpo do inseto. Claramente, a reação dele era completamente o que o jovem protagonista esperava, mas aparentemente, isso foi muito para o ser não utilizável, que começou a chamar Lin de patife. Além disso, perguntou quais eram as qualificações de Lin para se tornar o vice-presidente da Wei Nuyen. Mas não dependia do estrume dizer se Lin era qualificado ou não, e de qualquer maneira, ele ainda perguntou para o inseto se ele não tinha um contrato para poder assinar, e era para ele entrar para Lin, e assim ele iria dar uma olhada melhor. Ao dizer que ele pensava que poderia ter muitos problemas, o estrume de inseto não sabia como agir naquela situação deveras complicada, e acabou desmaiando em seguida, já que, pelo visto, o choque acabou sendo grande demais para seu psicológico aguentar. Por incrível que pareça, a barata comedora de restos ainda disse para o jovem protagonista esperar, que a
família Zhao não iria permitir que ele escapasse. Nesse momento, Lin apenas disse que o garoto poderia ser fraco demais, e a diretora e o outro que eu não me lembro mais, acabaram ficando surpresos, e ela pensava que ele era realmente muito poderoso. Isso porque ela só tinha visto rejeição e assinatura, e nunca pensou que teria algo parecido como espirrar suco vermelho em uma situação como aquela. Um tempo depois, ela apresentou o escritório do jovem protagonista, e era para ele dizer a ela se tivesse alguma coisa que ele gostasse, que ela iria dar um jeito de conseguir para ele o mais rápido possível. Inicialmente as coisas estavam boas até demais, e ele apenas disse que queria um computador, já que precisava trabalhar. 7 horas haviam se passado, e o presidente comenta que era a primeira vez que ele tinha visto uma pessoa tão talentosa assim como ele, trabalhar tão duro, e finalmente o trabalho de Lin estava concluído. Se fosse a equipe de pesquisa e desenvolvimento do presidente, poderia levar em torno de alguns meses para isso realmente ser possível, e como Lin tinha levado apenas algumas horas, isso fez com que ele ficasse completamente admirado com o protagonista. Ele iria acertar o assunto sobre ele ser o vice-presidente executivo deles imediatamente, e não achava que teria algum problema a respeito disso. No entanto, ao que parecia, Lin não queria mais aquele tipo de posição, isso porque ele estava para sair daquele trabalho imediatamente, fazendo com que o presidente ficasse sem palavras a respeito disso. O motivo disso era porque o jovem estava voltando para seu país, o que deixou o presidente entristecido ao ouvir isso, perguntando por que ele queria voltar para seu país, e se ele teria um desenvolvimento melhor voltando para casa. Lin diz que alguém estava disposto a investir dinheiro neles, para poder financiá-los e dar a liberdade de pesquisa e desenvolvimento ilimitada, e perguntou se fosse o caso com o presidente, se ele voltaria para seu país também. Não acreditando que isso realmente seria possível, o mesmo respondeu dizendo que se fosse com ele, ele faria o mesmo também. Mas isso não seria possível, já que capitalistas não eram estúpidos a esse ponto. Ao ouvir o que o presidente disse, Lin segurou as mãos do presidente, e em nome do Instituto de Longxin, ele daria as boas-vindas ao presidente por se juntar a eles. Era claro que ele acabaria ficando confuso a respeito disso, e Lin decidiu se apresentar novamente. Além do seu nome, ele comenta que ele era diretor do Instituto de Pesquisa de Zongai, e ele estava dando as boas-vindas ao presidente por ter se juntado a eles. Admirado com aquilo, ele perguntou ao jovem garoto se ele tinha ido ali somente para poder se aproximar do presidente, e pelo visto era exatamente como ele tinha dito recentemente. 2 de seus empregados foram até ali ver o presidente anteriormente, e tirando algo de seu bolso, ele comenta que aquele era o código-fonte para o chip 2.0, que poderia ser completado com a última tecnologia estrangeira. Porém, eles não podiam comprar uma máquina de fotolitografia, então eles fizeram a própria máquina deles. O presidente não acreditou inicialmente no que o jovem garoto tinha dito, isso porque era algo praticamente impossível de ser feito sozinho, e Lin perguntou por que tinha tantas vozes no mundo questionando o país dele. Isso era devido ao atraso, e esses problemas seriam resolvidos somente se eles fossem a vanguarda de tecnologia do mundo. Ao entregar um papel nas mãos do presidente, ele ainda diz que entendia os conceitos do presidente, e tinha 3 bilhões em sua conta do banco, e mais 1 bilhão em um lugar chamado Toncore, e ele garantia ao presidente de que o financiamento não seria um problema, nem a liberdade acadêmica, se ele fosse com Lin. Isso acabou deixando o presidente sem palavras, já que o rapaz era tão novo, e ainda assim possuía ativos tão grandes, o que por si só, era completamente incrível. Um momento de silêncio pairou no ar, e o Sr. Shen apenas pediu por alguns dias, iria pensar mais a respeito disso. Aceitando perfeitamente o que ele tinha dito, Lin pediu para que ele levasse a equipe inteira dele quando ele tivesse finalmente tomado sua decisão. Isso porque Lin deixaria que a equipe dele sentisse o que significava realmente estar em uma boa comunidade, e mesmo em apenas metade do dia, Lin ainda assim tinha até mesmo a equipe dele toda em mente. O presidente poderia levar o tempo que precisasse para pensar a respeito disso, e ele iria enviar um planejamento especial para pegar o Sr. Shen, quando ele finalmente terminasse de pensar sobre isso. No instante que ele estava sozinho no antigo escritório do protagonista, o presidente dizia que aquela criança ainda falava muito sobre a justiça do mundo, e um tempo depois, temos uma visão para a casa de Shen Tianzu. Quando o presidente chegou em sua residência, não pôde acreditar no que estava vendo, isso porque o jovem protagonista estava tomando café justamente com sua esposa, e Lin o recepcionou feliz da vida. O presidente não conseguiu esconder sua surpresa, perguntando em seguida por que o jovem protagonista estava em sua residência. Tirando as dúvidas de Shen, Lin disse que estava saindo agora, e a esposa dele também tinha a intenção de voltar. Sendo assim, os dois terminaram a discussão entre eles, e ele não precisava perguntar a opinião de sua esposa novamente. Simplesmente era para ele pegar suas coisas e se preparar para sair daquele país, fazendo com que o presidente ficasse completamente sem reação alguma após ver tamanha ousadia vinda da parte do jovem garoto. Voltando para o hotel, a divina dama já tinha terminado todos os seus afazeres ali, então eles poderiam voltar logo. Apesar de ele ter tido alguns dias entediantes, ela acabou recompensando ele.
Nesse caso, a dúvida dele era sobre o que poderia ser feito então, já que o Tédio estava somente esperando por ela, e ele disse para ela mudar suas roupas, pois ele tinha um lugar para poder levá-la, fazendo com que a deusa ficasse ansiosa pelo passeio deles. Passeio esse que, por sinal, estava acontecendo justamente em um parque de diversões novamente, e ela estava feliz da vida por ele não ter esquecido sua promessa. Nada melhor do que um passeio entre casal em uma roda gigante, e para gravar esse momento memorável, uma foto era mais do que perfeita nessas ocasiões, nos mostrando que a divina dama realmente estava feliz por estar ao lado dele. Recompensando o jovem rapaz com um beijo carinhoso, ela o agradeceu, e disse que aquelas foram suas férias mais incríveis que ela já teve em toda a sua vida. E por fim, a noite deles terminou com chave de ouro. No Instituto de Pesquisa de Lin, ele tinha levado alguns chocolates para seus funcionários, e a jovem dama que estava com ele há poucos capítulos atrás percebeu que ele tinha saído do país. Além de sair do país, ele conseguiu descansar e aproveitar bastante, sem contar que ele tomou conta do assunto relacionado ao Shen Tianzhu também. Como assim você tomou conta de Shen Tianzhu? Essa era a pergunta que não queria calar, e não demorou para que a jovem donzela começasse a elogiar seu chefe, além de ele ser ótimo nisso também. Apesar dos elogios serem do agrado do protagonista, ele perguntou como estava indo o processo de melhorias na construção do prédio de ciência e tecnologia. De acordo com o senhor, estava pronto, e alguns equipamentos mais largos foram movidos, e o resto estava em seus devidos caminhos também. O nome do novo instituto permaneceria Lonsin? Perguntou o senhor ao protagonista. Respondendo ao senhor, eu não vou nomear nada por enquanto, até que eu lide com a Cisco, para evitar assim problemas desnecessários no futuro. Em adição ao Shen Tianzhu, a equipe dele também iria retornar ao nosso país. A notícia acabou sendo um choque para ambos, e a admiração deles por seu chefe só aumentava a cada feito que eles descobriam dele. O posto de diretor do instituto seria ocupado por Shen Tianzhu. Está tudo bem para vocês? Com um belo sorriso no rosto, a bela donzela não tinha problema algum com isso, e ela poderia fazer a garota do chá. O mesmo se aplicava ao senhor, que poderia fazer qualquer coisa também, deixando o jovem Lin contente pelas atitudes de seus excelentes funcionários. Uma ligação chegou em seu celular, e no instante que ele atendeu, era alguém chamada Kang Xianjiu, um gerente de fábrica da Cisco. Ele tinha ouvido falar que ele estava no comando da fábrica, e quando ele tivesse tempo, ele perguntou se seria possível de eles se encontrarem. Eu não sei muito bem o que aconteceu aqui, mas Lin aparentava estar com raiva, e perguntou por que ele deveria ir vê-los atualmente. Após ouvir isso, o homem do outro lado da linha passa o endereço de um hotel de alto padrão, e os drinks estavam esperando pelo jovem protagonista. Ouvindo isso, a atitude dele mudou completamente, e ele estaria lá em pouco tempo. Por falar no hotel em si, vemos o cara que estava do outro lado da linha, juntamente com mais duas acompanhantes. Gentilmente o rapaz cumprimentou Lin, já que era a primeira vez que eles estavam se encontrando, e o mesmo fez nosso protagonista, já que não poderia mostrar ser uma má pessoa na frente de alguém tão importante. Convidando o jovem rapaz para se sentar, Lin poderia comer absolutamente tudo que ele quisesse. E assim, Lin começou a fazer seus pedidos para a garçonete. Ao ver a quantidade de coisas que ele tinha pedido, o jovem cão disse que eles não precisavam de tantas coisas assim para o jantar. Mas ele não quis recusar o pedido de Lin. Ele apenas pensava que eles seriam incapazes de conseguir finalizar aqueles pratos por completo. E o jovem rapaz apenas continuou fazendo seus pedidos. E ainda colocou mais uma coisa chique no pedido também. Com um bom vinho servido, e um banquete praticamente montado para eles poderem degustar, o jovem cão comenta que agora que Lin estava no comando dos negócios da fábrica de ciências e tecnologia, de agora em diante eles eram vizinhos. Sendo assim, Cão pretendia apresentar os negócios para Lin, e enquanto degustava de uma bela lagosta, responde: que tipo de negócios seriam esses? Tem algum dinheiro para ser feito? Sua linha de produção estão lá embaixo, e acontece que nossos negócios estão um pouco ocupados demais. Nós pretendemos de comprar um total de 20% de sua companhia. O que você acha? Isso é bom. Quanto você gostaria de pagar pelo trabalho substituto? Pela cara do jovem protagonista, parece que ele era de fato um mestre preocupado com o dinheiro, e então, as coisas podem ser muito melhores. Eles pretendiam pagar em torno de 80 yuan para a fundição de cada chip, mas isso não foi muito do agrado de Lin. Kang diz que esse valor por fundição de chip era mais ou menos padrão estabelecido pelo mercado, e era para ele pensar em grandes quantidades, já que se ele fundisse um total de 100 mil peças, o valor a receber seria bem alto. Lin acabou brincando com ele, entrando no jogo de Kang, pegando a calculadora para assim calcular o valor que o rapaz tinha acabado de mencionar. Quando ele viu que era 8 milhões, a falsa surpresa tomou de conta, mas era exatamente como ele tinha dito, 8 milhões apenas em taxas de fundições, o que por si só já era muita coisa. Dessa vez, o jovem rapaz pediu para que Kang arredondasse o valor para 100 yuan por fundição,
já que ele era muito preguiçoso para fazer as contas, e era exatamente 10 milhões. Esse valor era um tanto quanto dificultoso para o jovem de negócios acabar aceitando essa oferta, o que fez com que Lin pedisse para que ele considerasse aquilo como se fosse um tipo de favor ao protagonista. Colocando dessa maneira, 100 yuan por peça não era uma má ideia, porém ele iria adiar a taxa de substituição por alguns meses, antes que ele pudesse realmente entregar para Lin, mostrando uma atitude completamente diferente do comum. Nesse caso, Lin e ele não tinham mais nada para poder negociar, e o rapaz olhou para a jovem dama que estava o acompanhando. Depois disso, ela abriu uma bolsa que eles tinham consigo, e naquela bolsa, tinha $500 mil, o que era mais do que um salário anual do jovem protagonista, e era para ele considerar aquilo como apenas um favor. Fingindo estar surpreso com aquela quantia, chefe Shao, se você tivesse pegado esse dinheiro anteriormente, nós não precisaríamos falar de tantas coisas assim, e você pode usar todos os equipamentos do armazém da fábrica como quiser, já que estão parados de qualquer maneira. Então, o acordo está finalmente selado. E é mais do que claro que é um acordo. Brindando para poder comemorar aquela união deles, o jovem Lin pegou a sacola de dinheiro que estava sobre a mesa, e ele tinha outras coisas para poder fazer atualmente. Então, ele precisava sair agora e eles se encontrariam novamente em outra ocasião. Mas o rapaz pediu para que Lin não saísse ainda, já que o acordo havia sido feito apenas verbalmente, e o contrato ainda precisava ser assinado. O protagonista realmente queria passar a perna no jovem rapaz, perguntando se ele ainda precisava assinar um contrato, e se ele não poderia confiar em Lin como pessoa. Além disso, ele perguntou se teria que ir até a empresa do rapaz para poder assinar o contrato, mas já estava tudo pronto, e ele poderia assinar exatamente agora. A jovem dama que estava com o cão pediu para que Lin assinasse o contrato, e se é uma coisa que esse protagonista merece, era um prêmio por melhor atuação. Uma vez que o contrato estava assinado, ele imediatamente decidiu se retirar do local, e Cão não esperava que somente 500 mil fossem capazes de lidar com Lin, e pelo visto, ele tinha superestimado demais o jovem protagonista. No instante que ele já tinha se livrado daquele problema, ela afirma que ele ainda era o melhor no que fazia, e graças aos seus feitos recentes, mesmo que uma disputa acontecesse no futuro, a empresa de Lin simplesmente poderiam comer suas perdas idiotas. Agora nós não somente resolvemos o problema com a falta de capacidade, mas também temos armazéns o bastante para poder estocar. Eu vou mostrar ao meu pai o que eu posso fazer, e aquele pirralho sequer tinha nascido todos os seus dentes ainda, portanto, como ele ousava competir comigo? Pelo menos era isso que o garoto pensava, e a garçonete apareceu repentinamente, dizendo que ele tinha gasto um total de 42.680.000. Ao ouvir esse valor, tanto ele quanto sua acompanhante quase caíram para trás, e perguntou em seguida se o jantar tinha custado tão caro assim. A garçonete disse que o senhor de agora há pouco, antes que ele saísse, ele tinha levado mais 2 garrafas do vinho vermelho mais caro que eles tinham, deixando o rapaz completamente irritado dessa vez, jurando, inclusive, que daria um jeito de fazer com que Lin pagasse por tudo isso no futuro. Voltando para o prédio das Torres Gêmeas de Lin, ele comentou com seus funcionários que era uma garrafa por pessoa, e eles poderiam levar para casa e assim degustar. Ao perceber que aquele era um dos vinhos mais caros que existiam atualmente, ela ficou um tanto quanto admirada, já que cada garrafa custava bem mais do que 10 milhões. Mas vindo de um poço de tolos, isso não custou nada para beber casualmente. Eu fiquei fora por muitos dias. Tem mais alguma coisa acontecendo na companhia? A jovem respondeu que o jovem que ela estavam procurando por mais alguns projetos, e eles estavam trabalhando com eles para ver quanto dinheiro eles precisariam investir. Quando se investe no futuro, olhar mais para os resultados financeiros da outra parte não era para ela encontrar como um tolo como Shen Junho ia novamente. Olhando para o documento que eles apresentaram para Lin, ele se perguntou se aquele era um dos que tinham investido na cultura de Fenglan. Além disso, ele comenta com seus funcionários que tinha dito que eles investiriam principalmente nas indústrias de tecnologias, e perguntou o motivo de ter alguém ali da empresa de mídia, que diz que se eles não tiverem boas companhias de relações públicas, ele temia que eles não fossem capazes de lidar com os problemas de relações públicas quando eles se deparassem com isso. A companhia deles abriu apenas alguns dias atrás, e eles já foram processados no tribunal, e a jovem Yuanil achava que era uma boa eles investirem em companhias de relações públicas. Lin não foi contra isso, mas perguntou se ela, por acaso, tinha percebido que o dono era justamente Cão Jindil, o cara que ele tinha acabado de enganar. Pelo visto, a surpresa para ambos foi inevitável, e ela comenta que parecia que a filha mais nova de Cão tinha o mesmo nome também. No entanto, ele ordenou que eles não investissem um centavo neles, e Lin iria negociar com eles por ele mesmo. Se aquilo não for somente apenas uma coincidência, poderia ser que a empresa de Cão já tivesse atacado eles, mas aparentemente não tinha como que se preocupar, já que ainda era ele, e ele recebeu uma ligação repentinamente. A pessoa no telefone estava em problemas,
perguntou se ele poderia ir até ela para poder ajudá-la. Ele não pôde negar sua preocupação e pediu para que a pessoa no telefone passasse mais detalhes de maneira calma. Quando ela saiu para comprar algumas medicações para sua mãe, ela caiu e derramou remédio na bolsa de alguém e nas roupas também, e a pessoa queria que ela pagasse uma grande quantia em dinheiro. Se despedindo de seus funcionários, Lin disse que logo estaria por lá, perguntando onde era especificamente que ela estava. Logo, vemos uma multidão em volta de 3 pessoas que estavam discutindo, enquanto a garota de saia rosa apenas pedia desculpas pelo que aconteceu recentemente. Essa mulher arrogante dizia que aquelas roupas e sua bolsa eram novas, e ela tinha acabado de usar elas por menos de uma semana, e a jovem dama acabou arruinando elas por completo. Alguém que eu não sei bem quem era, acabou dizendo para que eles apenas deixassem que aquela jovem dama pagasse pelo que foi destruído, sem contar que somente a bolsa dela custava em torno de 20.000 yuan. Mas infelizmente, a jovem tinha apenas 500 yuan consigo, mas disse que ainda iria pagar pelo que ela acabou destruindo. A garota acabou sendo agredida na frente de todos ali, e a Cascavel perguntou se ela por acaso estava brincando, e se ela por acaso não pagasse com dinheiro, ela teria que pagar com a vida. No momento que eles ouviram um barulho de um carro esportivo chegando no local, vemos uma Lamborghini parando bem em frente a eles. E quem saiu do carro foi justamente Lin, perguntando se a jovem dama estava bem. Enquanto a jovem iria para se esconder atrás de Lin, a arrogante perguntou se ele era o namorado dela, e mostrou a bolsa que tinha sido destruída, que custava em torno dos 20.000 mencionados. A única coisa que ele perguntou era qual era o código de pagamento, que ele cobriria a perca, e a serpente disse que o namorado dela era bem rápido, e para evitar constrangimento, a garota simplesmente deveria ter chamado ele mais cedo. Após resolver aquele problema, ela ainda comenta em seguida que agora devia para ele mais uma quantia de 20.000, e ele apenas pediu para que ela pagasse aos poucos, no seu devido tempo. Acontece que Lin tinha uma pequena tarefa para aquela jovem dama, e pediu para que ela entrasse no carro para que ele contasse mais detalhes sobre isso. Você vai me dar um emprego? Ainda bem que terminei meus exames. Respondendo à jovem dama, ele disse que era apenas uma falta de pessoal disponível, e então ela poderia ser a secretária dele primeiramente. Basicamente, ela seria a principal responsável por lidar com os negócios com a Cisco, e ela iria negociar justamente com alguém chamado Kang Xianjiu, e ela precisava se familiarizar com os negócios o mais rápido possível. Com uma oportunidade dessa em mãos, ela não poderia deixar passar de maneira nenhuma, e iria tentar dar o seu melhor para entender o conteúdo. Ele iria levá-la de volta, mas ainda assim, Xianjiu era um velho patife, e se ele tentasse fazer qualquer coisa suspeita com ela, era para ela chutar ele e apagar ele da história com apenas um golpe, fazendo com que a jovem dama achasse fofa a atitude de Lin. Após deixar ela em seu destino, ele finalmente saiu para ir ao seu próximo compromisso. Como atualmente já eram 11 da manhã, a divina dama tinha pedido para ele estar no palácio às 11h30, sendo assim, ele tinha que se apressar logo. No Palácio da Alegria Dourada, a divina dama estava à espera dele, e perguntou em seguida o que foi que tinha feito ele demorar tanto assim para poder chegar lá, já que os colegas de classe dela já estavam todos ali. Continuamos com todos reunidos na mesa de jantar finalmente, e o que aparentemente é uma senhora até então disse que já fazia um bom tempo desde que ela tinha ouvido alguém tocar o acordeon, e deu instruções de onde o instrumento estava. Esse alguém específico era justamente esse pedaço de lavagem, e se eu tô elogiando ele desse jeito já dá pra ver que eu não fui com a cara do personagem, devido a alguma atitude dele futuramente. Avistamos então ele se preparando, e logo perguntou para a velha de antes o que ela gostaria de ouvir antes de seu leito de morte. Pelo visto, essa capa do Batman se garante, e esse senhor deu a ele a ideia do que ele poderia tocar então. Assim sendo, logo ele começou, mas essa barata de esgoto tava pensando que tava arrasando. Olha só a cara desse ser humano, meu senhor, eu tenho pena dele. Para não fazer ele passar vergonha, os outros até que foram gentis, dizendo que até então não tava tão ruim assim de ouvir aquele arranho de notas. E perguntaram justamente para o protagonista o que ele tinha achado daquele arranjo. Para fugir do problema, ele só disse que achou muito bom, beleza, simplesmente incrível. Mas a lavagem de formiga infelizmente estava querendo comprar briga com quem estava quieto pelo visto, e por incrível que pareça ele provocou Lin pedindo por instruções nesse tipo de instrumento. É claro que ele fez isso justamente para tentar humilhar ele na frente dos outros, achando que ele não sabia nada a respeito desse instrumento em si. Por isso que eu disse que o cara é um pedaço de lavagem, já que ele não vale nada também, como muitos outros dessa obra. Continuando, Lin sabia que o sistema tinha dado a ele vários tipos de talentos, então não tinha como aquela escória da sociedade simplesmente derrotá-lo. Para defender seu homem, a
Divina Dama disse que a atitude do inseto não era nada boa, já que o protagonista não estava estudando música ou coisas do tipo, mas o ser descartável disse que estava tudo bem, e desde que o protagonista tocasse o acordeon, eles poderiam falar abertamente, já que não importava muito e ele também era um deles afinal. Esse senhor ainda complementou dizendo que as palavras não são esquecidas, e você pode dizer o que você quiser, e já que ele colocou dessa forma, comendo seu pedaço de carne ferozmente, Lin disse que ia dizer isso em alto e claro tom então. A peça que o esgoto ambulante tinha tocado recentemente tinha muitos erros. Chega tinha dado dor de ouvido nele por causa de tamanha incompetência, e não tinha necessidade nenhuma de lhe dar qualquer orientação para a escória. Pelo visto, o povo do jantar acabou ficando simplesmente surpreso com a atitude do jovem prota, já que não esperavam que ele iria agir dessa forma pelo visto. Eu acrescentei vários erros na peça Lago Baikal, perguntou o resto de lavagem, e Lago Baikal era o nome da música que ele tinha tocado recentemente. Você tá falando demais, Sr. Lin. Ora, vamos, não diga isso. Ouça primeiro o que o Sr. Lin tem a dizer, seu escroto que sequer aceita receber uma crítica. Claro que a senhora não disse isso no final, mas o resto é tudo verdade. Depois disso, o protagonista começou a apontar a ele os erros que ele tinha cometido durante sua apresentação, e esses dois foram somente dois deles, fora todos os outros que ele ainda não tinha citado, mas que fariam o inseto ir ao chão se ele dissesse tudo. De qualquer maneira, a Divina Dama acabou ficando ainda mais apaixonada pelo seu namorado, depois de ver os conhecimentos que o cara possuía. Ela até chegou a se perguntar se ele realmente sabia como tocar o acordeão em si, e aparentemente os outros também estavam surpresos com as habilidades de julgar do jovem Lin. Quem não recebeu direito às críticas construtivas foi justamente o rato de laboratório, que disse que suas habilidades no acordeão foram forjadas por vários professores incríveis, e o jovem prota estava falando asneiras demais para deixar ele sair impune. Nesse caso então, ele perguntou ao mesmo que tinha dado as críticas para ele por que ele não tocava um som para mostrar seus talentos, já que ele se garantia tanto assim, e estava louco para ver a diferença entre eles dois realmente. Mal ele sabia que ele iria se arrepender amargamente dessa decisão. A Divina Dama não via a hora de poder ouvir o garoto tocar, e a senhora de antes também acabou dizendo que estava deveras interessada em ouvir ele mostrando suas habilidades. Nesse caso então, desde que ela gostaria de ouvir, então ele disse que daria uma chance de eles ouvirem a obra Lago Baikal sem erros nenhum, ou seja, ele iria tocar a mesma obra que o estrume de gado tinha tocado somente para mostrar a ele o quão sem habilidade ele era. No instante que o protagonista começou a tocar a obra em si, aparentemente tudo estava indo muito bem, até que o ambiente mudou completamente, e as pessoas se viram em um oceano tranquilo e calmo, como se estivessem literalmente na paz suprema. As habilidades dele tocando o instrumento deixou esse senhor simplesmente admirado, chegando a comparar o jovem Lin com até mesmo um professor profissional do ramo, o que era excelente. E a senhora ainda disse que tinha se sentido como se estivesse vendo a beleza divina, e quando ela ouvia aquele tipo de melodia tocada pelo protagonista, era algo simplesmente admirável, louvável. Já o arranho do escroto de antes era simplesmente um grão de areia se comparado à montanha que eram as habilidades do protagonista. Você está sendo gentil demais, senhora Zan. Eu só toquei a nota, e apesar de eu saber uma coisa ou outra, eu aprendi bastante com o tempo, disse o jovem Lin, ou algo bem próximo disso. O estrume de mosca começou a mudar de assunto para não se sentir tão humilhado assim, e disse que gostaria de agradecer ao seu professor por treiná-lo. Agora a companhia dele tinha entrado em um estado de desenvolvimento e tinha uma empresa que estava para fechar com eles um financiamento de 700 milhões, e faltava só um pouco para chegarem à marca de 1 bilhão em si. Com isso ele até conseguiu impressionar um pouco a senhora Zan, e o inseto de antes continuou arranjando motivos para se vangloriar e tentar se sentir superior ao jovem Lin. Essas pessoas que tentam se elevar para diminuir os outros somente para poder se sentir melhor são literalmente o pior tipo de escória da sociedade que existe. Ele revelou em seguida que a pessoa que ele tinha conversado sobre o investimento era colega de classe dele chamada Yuan Yuan, e a companhia que ela estava agora era simplesmente incrível. Ao ouvirem o nome da garota, os dois ficaram simplesmente surpresos e calados ao mesmo tempo, e a senhora Zan apenas disse então que gostaria de ouvir o sucesso financeiro do garoto. Mas parando para pensar, se todos eles são colegas de classe, então pelo visto o tempo não foi tão generoso assim com algumas pessoas, e a Divina Dama estava simplesmente em um patamar totalmente diferente, meu amigo, já que ela estava bem conservada e o tempo foi simplesmente generoso com ela. Como eu disse anteriormente, o inseto estava tentando se sentir superior ao protagonista, e ele gostaria de saber onde o jovem Lin trabalhava, perguntando em seguida se ele queria que ele investisse algum dinheiro na companhia dele. Afinal, depois de tudo, a família Qin Yan era uma família de negócios, e disse que iria investir para o protagonista caso ele quisesse, assim seria melhor para as operações em si. Enquanto isso, Lin disse que realmente investimentos não eram tão necessários assim, e ele realmente não queria ser grande financeiramente, o que deixou a Divina Dama simplesmente com vontade de rir, já que o cara era simplesmente multibilionário. O projeto de
múmia fracassada ainda disse que o jovem Lin era um homem que tinha palavras sem ambição alguma, e ainda disse algo como se ele estivesse somente usando a Divina Dama ou algo parecido com isso, somente para poder se aproveitar das habilidades dela no futuro. Claramente isso acabou deixando o protagonista revoltado, já que colocar dessa maneira, além de ser exageradamente errôneo, simplesmente fazia ele parecer realmente um cara ruim. De repente quem chegou foi justamente a jovem Yuan, que logo pediu desculpas pelo seu atraso, já que tinha muitas outras coisas para fazer na companhia ainda. O zumbi esquelético ainda disse para a jovem Yuan se sentar próximo a ele, e agora que ela era uma pessoa popular, não era tão fácil assim ver ela. Essa jovem ainda até que foi bem gentil com ele, e apenas respondeu que não era tão boa assim quanto o Strum estava falando. E agora sim eu consegui entender melhor por que a senhora Zan parecia tão velha. Ela na verdade era professora desses mais jovens, então quer dizer que o senhor de bigode também deve ser um dos professores deles. De qualquer maneira, a jovem acabou avistando seu chefe por ali, e surpresa por esse fato perguntou o que ele estava fazendo naquela mesa de bar, mas como resposta ele disse que foi arrastado para lá justamente pela irmã sênior dela, que no caso era a Divina Dama. No instante que a mosca ambulante viu que ela tinha chamado ele de chefe, ele achou que não tinha limpado as orelhas direito e perguntou para Yuan do que ela tinha acabado de chamar ele. Novamente ela repetiu, e ainda perguntou se o protagonista não tinha se apresentado oficialmente, mas pela cara dele era claro que não, até porque ele adorava ver as pessoas humilhando ele e depois simplesmente ficando sem reação nenhuma ao descobrir o poder que ele tinha, no caso o dinheiro em si e suas posses. Você está dizendo que o chefe por trás do grupo Lin Yun é justamente ele? Perguntou a mosca ambulante. Sim, pode não parecer, mas ele na verdade é realmente rico, e usou 18 bilhões para comprar as Torres Gêmeas, e não é a Torre Gêmea que você pensa que é uma criada somente para essa obra, então não precisa ficar fazendo comparação com as do acidente de alguns anos atrás. Só que mal ela sabia também que ele ganhou as torres, e ainda assim tinha um carro que custava mais de 600 mil, e ainda era ele quem estava financiando o investimento que ela tinha falado com a escolha de antes. Por causa da confusão, a jovem Yuan perguntou por que ele não tinha dito isso para a mosca anteriormente, já que isso não era bom e a situação pelo visto acabou ficando bem complicada, mas não teve resposta de seu chefe. Saindo dali, a bela Divina Dama pediu para que sua professora cuidasse bem de sua saúde, e eles iriam se ver novamente quando tivessem tempo. Assim sendo, se despediram finalmente um do outro. A capa do Batman ainda teve a audácia de falar com proximidade ao protagonista, perguntando se ele tinha outros planos e se por algum acaso ele gostaria de jogar golfe naquele fim de tarde, o que deixou todos eles simplesmente sem reação inicialmente. Pegando as duas garotas que estavam ao seu lado, ele disse que golfe não tinha nada de bom realmente, e ele definitivamente tinha outros planos para aquela tarde. Quem entendeu, entendeu. E ele saiu dali deixando a escória da sociedade simplesmente com uma inveja que não cabia dentro de si, e ele pediu para Yuan conferir a empresa de cultura Fenlan, e ela disse que já tinha conferido, e naquele mesmo dia uma pessoa chamada Cao Jingyu tinha entrado em contato com ela, e ela perguntou para Yuan se ela estava interessada em investimentos, e ela respondeu positivamente. Em seguida, o jovem Lin disse para a bela senhorita marcar um encontro com essa pessoa amanhã, e ele iria encontrar com ela também. De qualquer maneira, bastava ela definir o local em si para o Hotel Península, que inclusive é dele caso ninguém se lembre. Já a Divina Dama acabou mencionando que tinha pensado que eles tinham um projeto divertido, e perguntou por que eles estavam falando sobre negócios então, ou seja, já colocando o protagonista contra a parede conforme o que ele tinha dito recentemente. Digamos que a jovem Yuan acabou entendendo errado a situação, e a Divina Dama estava apenas se referindo a nadar ou não, inclusive ia chamar ela para ir, dizendo que a piscina em Kyushu era extremamente confortável. No entanto, muitas pessoas em um lugar e ainda por cima em uma piscina estava fora do que essa jovem conseguia suportar pelo visto, já que ela aparentava ser bem tímida. Novamente ela saiu dali correndo, entendendo totalmente errada a situação, mas enfim. Por falar em piscina, avistamos a Divina Dama então dando um belo mergulho, enquanto o protagonista pelo visto estava somente descansando na cadeira de banho de sol. Eu nem sei se o nome é esse mesmo, mas você entendeu o que eu quis dizer. A escultura esculpida pelos deuses saiu elegantemente, roubando o coração, quero dizer, a atenção de todos, inclusive a minha, e pelo visto a do protagonista também. Mas ele não sabe disfarçar e acabou deixando a Divina Dama um tanto quanto constrangida, perguntando em seguida se ela tinha sujado a piscina para ele estar olhando para ela daquele jeito, o que era claro que não. Puxando sua garota para perto de si, ele disse que ela seria a CEO dele, que caso você não sabe o que isso significa, é justamente diretor executivo, ou algo parecido com isso. Ele ainda complementou que no final do ano ele teve a ideia de consolidar os recursos existentes, e ficaria bem confortável caso ela fosse com ele também. Aparentemente ela acabou se recusando a fazer isso, já que o grupo que provavelmente ela fazia parte não tinha atingido as expectativas dela, que no caso era o grupo que ela era dona em si. Ela ainda complementou dizendo que acabou entrando repentinamente no grupo Lin Yun, e sem conquistas para comprovar seria simplesmente difícil convencer o público em si. Ela também
estava assustada ou com receio de que não teria energia suficiente para dar conta de tudo isso. Mas a resposta do galã aqui foi que se ela estiver muito cansada, então ele poderia ajudar ela com ideias por trás das cortinas, e assim ela conseguiria fazer o que ela quisesse. Isso acabou fazendo com que ela ficasse em silêncio por um tempo, já que não estava esperando por essa resposta do protagonista, e conforme ele tinha colocado dessa maneira, então ela iria pensar a respeito no assunto. Por fim, estamos em um local totalmente diferente dessa vez, e o jovem Nin estava se despedindo de sua divina dama, e quem apareceu de repente foi a senhora Yin, e ele perguntou onde ela estava indo vestida daquele jeito. Como resposta, ela perguntou se ele por acaso se lembrava do grupo do projeto Qin Feng, e a companhia tinha ganho ao todo mais de 100 milhões, e ainda disse que a velha bruxa acabou fazendo com que as coisas fossem difíceis para eles naquela época. Como resultado, ela ainda não tinha conseguido recuperar a conta. Agora não me pergunte qual conta, porque eu também não faço a mínima ideia. Eu só tô lendo a obra e eu já nem lembro mais do que ela tá falando. Sem chance. Já passou tanto tempo e você ainda não conseguiu o dinheiro de volta? Perguntou o protagonista. Nesse caso, ele se ofereceu para ir com ela então, já que se ela fosse sozinha, provavelmente ela seria devorada, no sentido de que ela não iria conseguir nada e as pessoas iriam se sentir superiores a ela. E isso até que confortou ela, e agora ela estava se sentindo bem mais confiante com ele ao lado dela. Ele fez uma ligação para a pessoa do outro lado da linha preparar algumas pessoas, que no caso seriam capangas, e deixasse eles esperando na frente do grupo Qin Feng, esperando por ele. Isso porque ele estava indo justamente cobrar uma conta. Meia hora depois, avistamos o lugar que eles iriam cobrar as contas, e os capangas do protagonista perguntaram o que eles poderiam fazer para ajudá-lo. Nós vamos entrar e perguntar a respeito do dinheiro que eles devem. Já vocês podem esperar aqui primeiro, apenas sigam minhas ordens, e assim eles fizeram. Na recepção, a jovem perguntou o que eles gostariam de fazer ali, e logo a senhora Yin se apresentou, dizendo ser a gerente do grupo Chao Yan, e aquele era Lin Yi. Ela ainda disse que 4 meses atrás eles tinham ganho em torno de 112 milhões de dólares pelo projeto, e ela gostaria de falar com o presidente deles a respeito do ocorrido. A jovem estava apenas seguindo ordens e disse em seguida que o presidente do grupo estava simplesmente com alguns visitantes atualmente e não tinha tempo para poder conversar com eles. No entanto, eles poderiam voltar e assim esperar por mais notícias, mas quem se cansou logo depois disso foi justamente o Prota, já que era daqui a pouco que ele seria o dono do mundo graças a esse bendito sistema que eu queria que aparecesse para mim também. Ele ainda complementou dizendo para eles irem diretamente falar com ele então, e a garota ainda disse que iria chamar os seguranças caso ele insistisse em fazer isso, mas não adiantou de nada. Na sala do presidente em si, avistamos ele falando com a senhorita Cao, e eu também não me lembro dela só pra constar, dizendo que aquele era o pagamento final de 600 milhões e ela poderia pegar. Essa jovem ainda disse que esperava que no futuro ele também tomasse a iniciativa exatamente como naquele dia, e essa era a senhorita Cao Jingyu, dona da cultura Fenlan, que o jovem Lin tinha mencionado anteriormente com a Yuan, eu acho. Ela ainda comentou que tinha poupado uma viagem graças a isso, já que o dia estava quente demais para poder viajar. Esse por sinal era o presidente do grupo Qin Feng, e era um gado supremo quando o assunto é mulher pelo visto, e ele estava empolgado pelas parcerias deles no futuro. Quem entrou repentinamente, sem aviso prévio, foi justamente o jovem Lin, dizendo que fazia um bom tempo que não via o Sr. Li, que no caso é o cara gado que acabou de aparecer. Tava na hora de ele pagar os 112 milhões que ele tinha ganho no projeto deles, e o rato de antes disse que iria pagar tudo a ele depois, já que agora ele estava relativamente ocupado, então era para o Lin ir embora. No entanto, ele fez completamente o oposto disso, e disse que daria ao projeto de rato de laboratório somente 10 minutos para que ele juntasse o dinheiro em si. Do contrário, a companhia dele iria simplesmente ser deletada completamente. A senhorita, que eu não lembro mais o nome, ainda complementou, dizendo que eles não estavam sendo irracionais, e as relações públicas e os outros departamentos do grupo Chao Yan não eram estúpidos também. Assim sendo, isso não causaria um impacto positivo na reputação dele caso isso perdurasse por mais tempo, mas ele disse que com a senhorita Cao da cultura Fenlan, mesmo que eles ameaçassem ele, isso não afetaria a reputação dele. No instante que o jovem Lin ouviu o nome dela, ele comentou consigo que o mundo era pequeno demais realmente, e se perguntou se eles não tinham se conhecido antes de marcar um compromisso. Logo após, o dente saltado ordenou à secretária para que ela chamasse os seguranças imediatamente, e mesmo que ele sumisse com as pernas do protagonista, isso jamais iria impactar no projeto Qin Feng em si. Se eles dois eram tão inteligentes assim, então era para que eles saíssem dali o mais rápido possível, para não atrasar os negócios dele. Só que para a tristeza do cara que até o dente estava querendo sair da boca dele,
dele de tanta asneira que ele fala, ele acabou levando a pior nessa. Isso porque os seguranças que ele mandou chamar foram chutados para dentro da sala dele, e esses eram os capangas do jovem Lin, o que deixou o coelhinho ambulante simplesmente com o rabo entre as pernas agora. Ele então abaixou a cabeça ao ver com quem ele estava falando, no caso, o chefe dos capangas, e o chefe disse que ele tinha provocado o jovem Lin, o que pelo visto fazia com que ele estivesse preparado para perder completamente o escritório dele. O cara ficou simplesmente pálido ao saber que era o Sr. Lin, e o protagonista apenas disse que não estava muito interessado no que a escola queria naquele dia, ele apenas queria 15 milhões como juros, e era para ele fazer um cheque imediatamente, e o inseto disse que era juros demais para se pagar em tão pouco tempo, mas ele tinha somente duas opções, ou ele dava os 15 milhões de juros juntamente com o restante que ele devia, ou ele poderia dar uma das pernas dele como compensação, e a compensação em si é somente para os juros. A escola preparou então o cheque em si, e finalmente o jovem Lin tinha conseguido o que queria, saindo dali feliz da vida com seu dinheiro de volta, e ainda uma gordurinha a mais. Ele se referiu à senhorita Cao, dizendo que esperava que ela colocasse pressão pública no grupo Chao Yan, e ele queria que eles soubessem o que aconteceria caso eles ofendessem a ele, Li Qingfeng. Ela então disse que não se importava, e contanto que o dinheiro estivesse no lugar, ela faria qualquer tipo de negócio, e ela tinha investidores para encontrar naquela tarde, então não poderia mais permanecer ali por muito tempo. Por falar em encontro, temos um corte para um lugar diferenciado, e se eu não estiver enganado, esse era o Hotel Península do protagonista, e quem estava nele era justamente a senhorita Cao. Ela logo se referiu ao jovem Lin, mas digamos que ela acabou ficando surpresa, e só agora aparentemente essa senhorita realmente se deu conta da importância do prota. Já ele foi bem educado e puxou uma cadeira para que ela pudesse se sentar, e ela comentou então que estava um pouco surpresa, e logo começou a falar de negócios. Ela mencionou o fato do plano de financiamento deles estarem em torno de 140 milhões, e não fazia ideia se ele por algum acaso tinha lido o plano deles, mas ele imediatamente respondeu dizendo que não precisava olhar. Ele iria colocar nisso tudo 200 milhões, e por ele ter colocado 60 milhões a mais sem nenhuma razão, ela perguntou se ele por acaso estava fazendo isso porque gostaria também de levar ela como brinde, mas ela entendeu completamente errada a situação, já que ele estava somente falando de negócios, e o que ele queria era justamente 36% das ações. No entanto, ela comentou que de acordo com o índice de patrimônio, 200 milhões poderia fazer com que ele ganhasse no máximo 32% das ações. Depois de explicar um pouco o que ele pensava, no final ela acabou aceitando então os 36% que ele tinha pedido antes pelos 200 milhões. Ele ainda assim acabou sendo bem generoso, disse ela, e ela ainda complementou dizendo que faria um favor para ele também, dizendo que o Li Qingfeng estava buscando por alguém para lidar com o protagonista, e ele estava mais do que preparado para caso aquele rato ambulante aparecesse. A bela senhorita Cao acabou recebendo uma ligação repentinamente, e inclusive ela brigou com essa pessoa do outro lado da linha, já que ela pediu para que ele ou ela não atrapalhasse mais ela, mas pelo visto não tinha o que fazer, e ela comentou que tinha algumas tarefas que o pai dela não poderia dar conta, e pediu para que ela o ajudasse. Então pelo visto ela estava brigando com o pai dela. Como ela precisava ir ajudá-lo, pediu licença educadamente ao jovem Lin e finalmente se retirou do local. Depois disso, o protagonista recebeu uma ligação de alguém chamado Wang Han, e ele perguntou se tinha algum desenvolvimento novo no grupo Cao Shangyu. Isso porque no dia anterior ele ouviu alguém dizer que a Cisco parecia ter uma ideia de aumentar os fundos, mas ele não sabia exatamente quando que isso seria implementado. Por algum motivo, que eu ainda não entendi, ele rapidamente se levantou pedindo para a pessoa do outro lado da linha esperar por ele na fábrica, e era para contratar 2 escavadores e guiar eles para dentro da fábrica em si, e rapidamente. Já na fábrica, essa senhorita que eu até me lembro um pouco dela, disse que os escavadores que ele tinha pedido no telefone estavam ali, e ele pediu para que ela ordenasse que eles demolissem alguns armazéns que estavam na parte interna. Demolir os armazéns? Perguntou a jovem dama. Apenas faça como eu pedi, e quando fizermos isso, alguém vai vir para tentar nos parar, disse o protagonista. Assim que ele disse isso, a jovem então foi acatar as ordens de seu chefe, e logo orientou aos escavadores que fizessem como o protagonista tinha pedido, e eles acharam realmente uma pena ter que demolir um armazém tão bom daquele. Quem se pronunciou depois foi justamente o dono da fábrica, dizendo que se eles fossem rápidos, ele ainda pagaria mais 500 por dia, isso como bônus, e quando se fala de dinheiro, rapidamente as pessoas começam a agir. Já o protagonista estava simplesmente esperando pela hora que a pessoa que iria impedir eles apareceria, e a jovem comentou que a senhorita Cao Shangyu estava ligando. No entanto, era para a garota se acalmar, isso porque se tratando da outra parte, sendo ela ou ele, essa pessoa sabia exatamente o que estava acontecendo. Assim sendo, era para ela manter seus olhos no lugar certo. Não demorou muito, e antes dos escavadores realmente destruírem o armazém, alguém rapidamente apareceu pedindo para que o jovem Lin não se movesse. Parece que esse era o chefe do grupo Cao, e ele imediatamente perguntou ao jovem Lin o motivo de ele ter levado 2 escavadores para aquele lugar. Eu não sei o que é isso que ele estava segurando, mas com um sorriso maldoso, ele disse que estava simplesmente querendo demolir o armazém, criar um lago
lago enorme e usar ele para poder criar algumas carpas. Isso porque o dinheiro que ele tinha dado para o Lin foi gasto em menos de 2 dias, e agora ele devia em torno de 200 milhões. Já que Lin tinha colocado dessa forma, ele daria outros 200 milhões para ele, e o protagonista daria o controle do armazém então para ele. Isso era muito, já que se ele desse o controle total do armazém para ele, ele acabaria se tornando o gerente da fábrica, e por algum motivo o cara de antes olhou para quem parecia ser a secretária dele com um olhar de quem tinha algo em mente. O cara disse em seguida que o protagonista iria alugar o armazém para ele. Depois de tudo, continha vários produtos da Cisco, e caso acontecesse algum acidente, seria impossível explicar também para o lado da equipe do Lin, então ele estava fazendo isso pelo bem do prota também. O jovem Lin acabou se fazendo de bobo aqui, e eles da equipe de ciência e tecnologia não ficariam responsáveis caso acontecesse de fato alguma coisa, e até mesmo na parte dos negócios daquele lado, e qualquer problema seria obrigação da Cisco resolver, já que eles não teriam mais nada a ver com eles. O cara estava pensando que iria sair no lucro, já que 4 armazéns por 200 milhões estava simplesmente barato demais pelo visto, e logo a secretária apareceu com o contrato. Ele então pediu para que o jovem Lin assinasse, mas para que ele assinasse, primeiro ele teria que pagar o prometido, o que deixou o cara pelo visto bem chateado. No entanto, de qualquer maneira, os 200 milhões acabaram sendo transferidos com sucesso, e por fim o protagonista deu sua assinatura também. Depois da negociação ser feita com sucesso, o jovem Lin rapidamente agradeceu pela oportunidade, e deseja tudo de bom para ele, e para o seu grupo também, mas não era para se esquecer dele quando ficassem ricos demais. Já o outro foi gentil também, e apenas disse que tinha outros negócios para fazer agora, então iria sair por enquanto. A senhorita de antes, então, perguntou por que eles tinham que dar o controle do armazém total para eles, já que pertencia somente a eles, e ele só respondeu que era por causa dos 200 milhões. A melhor parte ainda está por vir, isso eu garanto. Voltando para seu estabelecimento, o jovem estava todo feliz pensando que tinha excelentes notícias, e logo ele percebeu que a dona do grupo Cal estava ali. Ele então perguntou por que ela não tinha avisado ele anteriormente, já que assim eles poderiam ter voltado juntos, mas ela comentou que ele sempre vive bem ocupado, então ela não gostaria de atrapalhar ele em nada. Já o pai do garoto deu a ideia de um copo de chá antes de tudo, e como ele tinha dito que tinha boas notícias para anunciar, pediu que ele falasse logo então do que se tratava. Agora toda a linha de produção do grupo de ciência tecnológica está sob meu controle, disse o jovem. Isso realmente eram ótimas notícias, e não somente a linha de produção, mas também os armazéns deles agora eram dele também. Todos seriam controlados por eles, e aquele era o contrato. E seu pai até elogiou o garoto dizendo que ele de fato tinha feito um excelente negócio, novamente o parabenizando pelo ótimo trabalho. No final de tudo, o garoto pelo visto estava bem contente por causa dos seus feitos recentes, e bom, ele apenas disse que iria até superar os requisitos solicitados, e jamais iria falhar em atender as expectativas de seu pai. Conforme o pai dele, tinham sido tempos difíceis para o garoto, mas conforme aquele projeto fosse concluído realmente, ele poderia retornar à sua posição na companhia. Eu não estou entendendo direito aqui, mas parece que esses dois são irmãos ou algo parecido com isso, então o dono de verdade da empresa provavelmente é o pai deles, e não eles em si, se bem que consequentemente eles também serão donos futuramente. Ela perguntou depois disso quem atualmente estava a cargo do grupo de ciência tecnológica, e ainda como ele pôde ter feito uma coisa tão estúpida assim, dizendo que ele foi enganado. Mas o cara acabou dizendo que não devia aqui, e o pai disse que ela estava se preocupando demais sobre isso, e o contrato estava realmente assinado. Pegando suas coisas, a jovem dama simplesmente disse que era para eles fingirem então que ela nunca tinha mencionado nada disso anteriormente. Afinal, ela não estava no mesmo grupo que eles, e eles poderiam jogá-lo por aí. Agora o que ela quis dizer, eu acho que era com relação à empresa deles. De qualquer maneira, o jovem Lin foi bem esperto e acabou usando o dinheiro do próprio grupo Cal, ao que parece, para que eles mesmos pagassem a senhorita Cal. Já dentro do carro, ela se perguntava como que ela podia ter uma família tão boba assim, mas de qualquer maneira ela precisava verificar a situação do grupo de ciência tecnológica. No pavilhão Kyushu, avistamos o protagonista indo falar com alguém ao telefone, enquanto a divina dama tinha seu sono da beleza divina ao seu dispor. No telefone, parece que eles estavam falando alguma coisa a respeito dos negócios do lugar que a pessoa do outro lado da linha estava, e conforme ele, logo ele estaria retornando ao seu país de origem. Na hora certa, ele falaria com a equipe a respeito do ocorrido no lugar que ele estava, e ele disse que estaria chegando em Zonhai em torno das 1 da tarde. Assim sendo, então o protagonista disse que iria recebê-lo no dia seguinte, e perguntou quantos deles estariam com o cara do outro lado da linha, e era em torno de 22 pessoas aproximadamente. Isso porque eles arrastaram as famílias com eles também, então por isso tinha tanta gente assim. Colocando dessa forma, Lin apenas disse que iria encontrar com ele no aeroporto no dia seguinte então, e por fim temos uma visão de um cenário diferente novamente. Nos pensamentos dele, ele dizia que Shen Tianzu chegaria naquele fim de tarde, então ele tinha que se apressar
organizar e preparar todo o local que eles iriam passar os dias. Logo, ele chegou no lugar para fazer isso, e essa senhorita perguntou se ele estava procurando por um quarto. Depois disso, ela começou a apresentar para ele alguns dos quartos que eles tinham e etc. Aquele papo de sempre de vendedor e coisas do tipo. E ao que parece, ele estava querendo alugar uma vila inteira, então aparentemente ele estava no lugar errado. As baratas ali julgaram antes da hora, e pensaram que depois de ouvir o preço, ele acabou achando que tinha ido para o lugar errado. Mas a jovem dama disse que ele não precisava prestar atenção naqueles descartáveis, e mesmo que não tivesse uma casa que ele gostasse ali, estava tudo bem simplesmente dar uma olhada, e ainda assim, não comprar. Essa vendedora sim tem meu total respeito, finalmente uma pessoa que não é tóxica nessa obra. Ele rapidamente disse que não ligava para o preço alto das casas que eles tinham, e ele se lembrou que eles tinham vilas ali, mas agora olhando para eles, pareciam que realmente eram grandes apartamentos. Por algum motivo, pelo visto, esses caras, ou eles estavam zombando do protagonista, ou eles estavam verdadeiramente reconhecendo o valor dele, mas de qualquer maneira não importa. A bela dama disse que eles até tinham vilas, mas elas estavam concentradas no segundo andar para venda, e ela poderia levá-lo até lá imediatamente. Enquanto o protagonista acompanhava a bela donzela de antes, até o local onde ele poderia ter mais informações sobre a vila que ele iria comprar, os três de antes que zombaram dele continuaram sendo rudes com o jovem Lin. Assim que chegaram ao local, a atendente, que até agora estava sendo bem gentil de fato, comentou que eles tinham ao todo um total de 8 conjuntos de vilas com vistas para o dragão. Claramente a mais luxuosa era a vila número 1, que estava avaliada em torno de 360 milhões atualmente. Colocando dessa forma, ele logo disse que não precisava mais continuar com as apresentações então, e o pedaço de estrume continuou sendo rude com o protagonista. Ele disse que pelo visto o garoto estava com medo depois de ouvir o valor de 360 milhões, mas não era bem isso, e na verdade ele tinha decidido comprar aquele conjunto inteiro número 1, o que assustou tanto o atendente de antes quanto os outros insetos. Felicidade é uma sensação que essa jovem moça estava sentindo nesse exato momento, já que a comissão dela acabaria sendo relativamente bem alta depois disso tudo. Já o pedaço de estrume estava simplesmente revoltado com a vida, já que pelo visto o protagonista realmente tinha tanto dinheiro na conta que nem tinha necessidade de olhar para o lugar que ele estava comprando. De repente, quem chegou foi justamente a gerente do lugar, pedindo para que ele ficasse com o cartão, já que agora o contrato finalmente poderia ser assinado, o que seria o bastante. Assim que o resto de lavagem avistou sua gerente, a situação estava ficando vermelha para ele, e ele teve que pagar 10.000 yuan por ter sido tão rude assim com um cliente, mas se fosse eu já teria mandado ele logo embora. Temos então um corte para o aeroporto, onde Lin acabou avistando uma donzela ao seu lado, e meus amigos, que bela donzela. Se é uma coisa que esse manhwa tem e muito, são mulheres belas. Ele dizia consigo que ela era tão linda quanto tinha um temperamento tão especial, e o nome dela era Liang Huoshu. Ao perceber o olhar do jovem Lin em sua direção, ela disse que a saída era por ali, já tentando se livrar dos olhares dele, e pelo visto que ela tinha de linda, ela tinha de temperamental também. Assim que várias pessoas acabaram chegando no local, tanto ela quanto ele saíram ao mesmo tempo para poder recepcionar alguém, o que fez com que ela pensasse que ele estava seguindo, mas a verdade era que ele também estava ali para pegar uma pessoa. Bom, depois disso, ela teve que ficar em silêncio, e o cara que ela tinha ido cumprimentar chamou ela de prefeita, além de que era uma enorme honra poder estar na presença dela, já que a agenda dela era realmente bem ocupada. Quando Lin ouviu que ela era prefeita, ele também acabou ficando admirado, já que não esperava tal posição dela. Enquanto isso, ela continuou conversando com o cara de antes, apesar de ela também soltar alguns elogios para esse senhor. Ele disse que não era tão poderoso assim, e contanto que a pátria conseguisse usar o lugar dele, então ele não tinha ido ali somente para nada. Eles prepararam um banquete para poder recepcionar a equipe dele, e assim sendo, ela os convidou para que eles fossem logo até o local conversar melhor. No entanto, ele teve que recusar gentilmente, isso porque ele tinha um compromisso marcado com um jovem atrás dela, então com certeza ele teria que recusar o convite para o banquete dela. Aparentemente, ela realmente não estava esperando por isso. Já o protagonista somente se desculpou pelo fato do chefe Shen ter que ir com ele naquele dia. Ainda assim, ele perguntou por que a bela dama não ia junto com eles, afinal, eles poderiam comer todos juntos. Então essa bela donzela respeitosamente decidiu aceitar o convite do jovem Lin. Dentro do carro em si, o cara de antes disse que como eles ainda não foram devidamente apresentados um ao outro, eles poderiam fazer isso agora. As apresentações então começaram, e ela era Liang Huoshu, e era diretora do setor econômico da cidade, e quando ela ouviu quem ele era, ela ficou surpresa, como todos os outros ficaram também. Eu não esperava que o diretor do Instituto Longxin fosse tão jovem assim, e ainda conhecia o Dr. Shen, disse a bela dama. Da mesma forma, o protagonista respondeu dizendo que também não esperava que a prefeita seria tão jovem, e um clima legal já estava começando a se formar entre esses dois. Devido ao fato de ele recentemente pretender secretamente desenvolver um projeto de litografia, ele precisava trazer o chefe Shen de volta, e ela realmente estava surpresa não esperando que ele fazia litografia também. Logo, ela perguntou se ele não tinha medo de que a cesta
poderia estar vazia, mas isso não importava se a energia e o dinheiro dele fossem esgotados. Isso porque ele meio que acreditava que as gerações mais jovens iriam continuar a jornada que ele começou a trilhar. Esse comentário já fez essa bela dama olhar para ele com outro olhar. E meus amigos, parece que alguma coisa tá aquecendo o coraçãozinho dessa jovem donzela. Quem resolveu se pronunciar após isso foi justamente o chefe Shen, dizendo que Lin era realmente um expert no ramo dos chips de computação, e em níveis técnicos ele era uma pessoa do mesmo talento, ou talvez até maior do que ele em si. Agora estava explicado o motivo de o Dr. Shen finalmente ter voltado para a China então. E por fim voltamos para o Hotel Península, se eu não estiver enganado. A bela donzela disse ao protagonista que no aeroporto ele não tinha dado a chance para ela se apresentar direito, mas que não deu a chance na real foi ela. De qualquer maneira, ela comentou que a refeição pelo menos ficaria por conta dela, mas ele teve que recusar a oferta, isso porque o hotel era dele, então não fazia sentido algum ela convidar eles para que ela pagasse a refeição. Agora que ela estava presenciando as posses que um garoto tão jovem como ele possuía, era claro que um tipo de interesse começou a ser formado, e bom, já que ele era dono do lugar inteiro, então ela iria como convidada mesmo. Claramente eles foram excelentemente bem recepcionados pelos funcionários do jovem Lin, e os outros dois que trabalhavam com o protagonista no setor de pesquisas, eu acho, também estavam lá para poder recepcionar o Dr. Shen. Logo ele se apresentou para todos que estavam ali presentes, dizendo que eles não precisavam ser tão formais assim, já que a partir de agora eles seriam parceiros de trabalho. Ele ainda acreditava que uma nova geração de tecnologia da litografia em breve seria disponível para o mundo inteiro. E Lin perguntou para a bela donzela se ela também gostaria de dizer algumas palavras. A mesma comentou em seguida que ia ter que passar dessa vez, já que a ocasião é totalmente inapropriada para resolver se pronunciar, mas ele disse que não tinha nada disso. Com os status que ela possuía, com certeza seria mais do que o bastante dar um guia para eles. E bom, com um pouco de vergonha pelo visto, ela comentou que ele não deveria armar uma armadilha desse tipo para ela. No entanto, ela poderia garantir que, contanto que a indústria de alta tecnologia estivesse dentro dos seus poderes, a luz verde e os policiais iriam dar todo o suporte para eles, o que fez com que o protagonista ficasse satisfeito com a resposta dela. Aparentemente, a bela dama estava se retirando do local, e ele gentilmente pretendia acompanhá-la pelo visto até onde ela gostaria de ir, mas não tinha necessidade disso. Isso porque se ela voltasse na limusine dele, ela não precisaria nem do dia seguinte, iria ser informada das documentações naquela tarde, e se despedindo assim do protagonista logo em seguida. Em um local diferente novamente, avistamos a bela dama de antes falando com seu avô, e ele perguntou como que ela se sentia depois de ter conhecido pessoalmente o Dr. Shen, e se ela iria mantê-lo na cidade de Zonghai. Ele tinha de fato um bom caráter, e sim, iria permanecer em Zonghai, mas ele foi convidado por uma pessoa muito poderosa, com o propósito da fotolitografia. Pelo visto, isso deixou o velho de antes surpreso, já que as ambições dessa pessoa realmente não eram nada poucas, e ela deveria tomar um pouco mais de cuidado quando o assunto está relacionado à indústria de alta tecnologia, o que tinha significância positiva para o país. Mas o senhor não precisava se preocupar e ela manteria isso em mente, isso porque quando fosse necessário que ela tivesse cuidado, então ela iria ter. Já do lado do jovem Lin, ele estava realmente aliviado e agora ele poderia iniciar um novo sistema de carreiras, e assim que ele deu o comando para abrir uma nova carreira, a bela dama de antes, que é a garota do sistema, apareceu em uma roupa totalmente diferente dessa vez. Além das recompensas que ele poderia receber, agora ele estava na carreira clínica aparentemente, e com relação às recompensas ele ganhou 80% de equidade das ações, um conjunto de bisturis de liga e 1.000 milhões de RMB, eu também não faço ideia do que isso significa. Ele ficou feliz pela sua recompensa, já que depois da aquisição da Blá, algumas operações agora seriam mais bem convenientes. Abrindo a porta de malas do seu carro, ele percebeu que sua recompensa estava lá, e era realmente um conjunto de bisturi pelo visto. Mesmo que ele tinha a bênção da sabedoria do sábio, ainda assim era um tanto quanto difícil realizar um trabalho tão especializado assim. Depois disso, ele recebeu uma ligação, e a pessoa do outro lado da linha o parabenizou, e cada vez que ele recebia uma carreira nova, alguém ligava para dar boas-vindas a ele ou algo do tipo. Então dessa vez não foi diferente, é só a mesma coisa do mesmo de sempre. Mas às 9 da manhã do dia seguinte era para ele estar no local que foi pedido para que ele comparecesse. Voltando para o grupo Ling Yun, enquanto os funcionários trabalhavam em paz, a jovem Yuan perguntou o que seu chefe estava fazendo ali, e ele disse que tinha conseguido os outros 80% das ações da Blá, e agora era subsidiária integral do grupo Ling Yun. Ela poderia então tirar um tempo para sair por aí nos próximos dias e completar os procedimentos de transferência, mas a surpresa dela era justamente por causa de ele ter conseguido comprar a Blá inteira. Ele comentou em seguida que também precisava das Big Data para viagens incríveis, e eles poderiam ir e implementar essa aquisição o mais rápido possível e assim mover a sede para Zonghai. Já que ele colocou dessa forma então, um outro funcionário dele
estava empolgado para fazer as coisas acontecerem também. A jovem dama comentou que no início eles disseram que eles deixariam que ela fizesse o trabalho secreto, e agora ele silenciosamente adquiriu o antigo chefe dela também. Isso literalmente quase deu um ataque no coração dela. De fato, fazia um bom tempo que essa operação estava acontecendo secretamente, e agora ele simplesmente jogou tudo para o ar na frente dela, perguntando se ele realmente não era ótimo nisso, e a única coisa que ela pôde fazer aqui foi só concordar. Já em sua residência, avistamos o protagonista retornando para casa. Enquanto isso, a divina dama o recepcionou com um belo sorriso, mas perguntou em seguida por que ele estava tão atrasado assim. Além disso, ele também estava cheirando a álcool, o que pelo visto aparentava que ele tinha ido para algum lugar de comemoração, e ele finalmente revelou para sua companheira que ele tinha conseguido conquistar a Blá Blá inteira. Em relação às partes de vestuário, alimentação, moradia e transporte, a parte de transporte já tinha sido cuidada, e o restante era somente vestuário, alimentação e moradia. Daqui a pouco o cara vai conquistar o mundo realmente. Ela comentou que ele não poderia dar continuidade com os planos dele por agora, isso porque ele precisava ver como as outras companhias iriam reagir à conquista dele antes. Realmente ela estava certa, e se ele simplesmente saísse por aí se erguendo desse jeito, poderia causar nas pessoas daquela indústria que ele estava se unindo para procurar por problemas. Ou seja, jogar uma carta defensiva agora poderia ser o melhor movimento a se fazer realmente. Ela então deu a ele um beijo de torcida, esperando que tudo desse certo no trabalho dele. Assim sendo, ela disse em seguida que ele tinha que ir para Yanshen para fazer os processos de aquisição. Além disso, era para ele pelo menos levar ela junto, já que fazia tempo que ela não via as garotas que ela conhecia de lá. Mas isso vai depender da situação, isso porque tinha mais coisas ainda que ele precisava fazer também, e não tinha necessariamente tanto tempo assim disponível. Como todas as coisas relacionadas à companhia agora estavam sob os cuidados da jovem Yuan Yuan, e ele não precisava mais ir para a escola e dar aula também, então ela perguntou o que mais ele tinha para poder fazer. Empolgado, ele disse a ela que ele tinha conseguido um novo emprego, e ele se tornou um doutor no hospital Huashan, o que deixou ela completamente surpresa depois de ver a audácia do seu companheiro para experienciar profissões totalmente inusitadas. Ela estava contente pela conquista dele também, dizendo que era para fazer a logística de hospital em si, mas era totalmente o oposto do que ela realmente estava pensando, e ele era de fato versátil, e estava arranjando esse emprego novo justamente para ser um médico clínico adequado. Pelo visto, ela não acreditava na força dele, o que fez com que ele perguntasse se ela por acaso gostaria que ele demonstrasse a ela ao vivo. Provocando seu companheiro dessa vez, ela disse então para que eles vissem o que ele realmente poderia fazer, e por fim eles começaram a brincar um com o outro, literalmente brincar mesmo. Foi um momento relativamente relaxante para eles agora. Mas voltando aos assuntos de negócios em si, ela comentou que recentemente tinha visto um pedaço de terra do governo e estava indo dar um lance por isso. Então naquele dia, ela descobriu que o grupo Tianhong também estava envolvido com isso. Por isso era para ele ir com ela no dia seguinte também, assim ela poderia ser corajosa caso ele estivesse com ele. Assim sendo então, ele perguntou se tinha mais alguma informação que poderia ser útil para ele, e ela disse que o grupo da família Qin também, assim como o grupo do Extremo Oriente também estava participando. Com aqueles três gigantes, as chances de eles ganharem não eram de fato boas, mas para ele pelo visto não era bem assim, e comparado a eles tinham uma vantagem de preço. Ou seja, as chances não eram totalmente nulas. Novamente em um local diferente, avistamos o cara que quis causar problemas para o protagonista no passado, juntamente com o inseto que o acompanhava para todo lugar. Lin rapidamente começou a provocar o cara, já que ele era fim da divina dama, mas não conseguia nem chegar perto dela com ele por perto. Ele disse que não estava mais interessado nela, então ele não precisava mais ficar tentando provocar ele daquela maneira, mas pela reação do garoto não era bem verdade isso. Ele ainda aconselhou eles para que eles não votassem naquela licitação, já que não tinha chance de eles realmente ganharem, mas eles iriam ver isso em breve realmente. Enquanto eles saíam dali, o Estrumediantes, que só acompanhava a escória para todo canto, disse para que eles ensinassem uma lição à jovem Lin dessa vez, e de qualquer maneira ele tinha que falar com a prefeita Lian daquela licitação também. Ele ouviu que ela tinha uma excelente aparência e corpo, e ela era de Yanjin, e o poder da família por trás era realmente aterrorizante, e o inseto perguntou o que a barata perseguidora tinha mais para dizer. Tão jovem para estar em uma posição tão alta para assumir o comando da economia, você acha que o poder dela iria realmente ser simples? Ela provavelmente só veio para Zonghai para plantar ouro, disse o inseto. Já no salão de espera, quem estava lá era justamente o amigo do protagonista, que disse que iria pegar uma sala VIP para eles no mesmo instante. Tem lugares VIP em tais lugares? Perguntou o protagonista. Pessoas como nós, que são dignas, usualmente vão para o lado daquela sala de conferências para aguardar a abertura dos lances, respondeu de volta ao loiro que eu não lembro mais nem o nome. O protagonista comentou que ele realmente pretendia ser um herói, mas sem cabeça e sem rosto em um cadáver pelo visto, e ele iria ir diretamente para o crematório em si. Mas aparentemente o garoto achava que o Proto só tinha inveja dele, e o vice-presidente do grupo do Extremo Oriente apareceu logo em seguida também, e disse que originalmente ele tinha pensado que talvez eles tivessem alguma chance de vencer, mas agora que o grupo Lin Yun estava ali também, com certeza eles não tinham chance nenhuma disso acontecer. No entanto, não era realmente o grupo
Ling Yun queria dar os lances, e sim o grupo da namorada dele, que era o grupo Chao Yan. Como ela também era uma boa mulher no ramo dos negócios, eles de fato faziam um casal perfeito, já que era um bom homem e uma boa mulher. Até mesmo ela se pronunciou depois disso, dizendo que esperava que ele realmente fosse piedoso e não deixasse eles perderem muito mal. Yun, ao tocar em seu ombro, disse para ele prestar mais atenção no que ele estava dizendo, já que ele estava levando a moral dos outros mais e destruindo seu próprio prestígio, o que de fato não era nada bom de se acontecer. Os lances iriam começar em breve, e avistamos a Divina Dama falando no telefone, e ele perguntou imediatamente o que tinha de errado, e descobrimos que a pessoa por trás do lance do dia era a prefeita Lian, e ela gostaria de ir dizer pelo menos um olá para ela, mas infelizmente ela não respondia. Claramente ele tentou acalmar a sua namorada depois disso, dizendo para ela não se preocupar, pois ele iria sair por aí e ver se conseguia encontrar com ela. Já em seu celular em si, ele falou justamente com a prefeita, para que ela encontrasse com ele dentro de 5 minutos, e o amigo dele perguntou se ele não estava realmente querendo ficar atrás da porta. Isso porque ele ouviu dizer que a pessoa por trás daquele projeto principal era justamente a prefeita Lian, além do fato de ela não ser uma simples pessoa. Você é um seguidor, eu confio na força para falar. Como eu poderia fazer tal tipo de coisa? Disse o protagonista. Eu não vou negar que nesse manhwa tem muitos diálogos relativamente complicados para poder estar traduzindo, devido ao meu nível de inglês atual, mas de qualquer maneira eu espero que dê para todos entenderem a história pelo menos. Avistamos justamente o inseto de antes com um buquê de rosas, justamente para poder dar para a senhorita Lian, e até mesmo o amigo do protagonista se perguntava o que ele estava fazendo parado no meio do corredor com aquele buquê. Provavelmente era para perseguir alguém, isso porque um carrapato igual a ele ama fazer esse tipo de coisa, e imediatamente o estrume de mosca disse que tinha que se desculpar pela chegada tardia deles no local. Qual é o problema? Você convidou a prefeita Lian para sair? Perguntou o amigo do protagonista, mas aparentemente não era bem isso ainda, e era só pelo fato de ele ter chegado ali primeiro, então quem chega primeiro normalmente pela lei é servido primeiro. Assim que ela abriu a porta, ela ficou admirada se perguntando por que tinha tantas pessoas ali, e o estrume de mosca imediatamente deu a ela o buquê que ele tinha preparado especialmente para ela. Já o protagonista na parte de trás somente pediu para que ele saísse de seu caminho, isso porque ele estava ali justamente para ver ele e não o estrume de mosca em si. Nem mesmo o amigo do Proto estava acreditando no que ele estava vendo, e fez uma ligação imediatamente para o seu pai, dizendo que a oferta tinha sido fracassada, já que a bela dama Lian Hushu foi pega pelo protagonista também. Apesar do pai dele ter dito para ele não falar besteiras, era mais pura verdade, e ele tinha visto com seus próprios olhos isso acontecer realmente, e a única coisa que ele pôde fazer era observar. Pelo visto, ela não gostou muito da atitude repentina do protagonista e disse para ele soltá-la imediatamente, e ele comentou que o estrume de antes estava querendo perseguir ela, e ele teve que fazer com que a escória soubesse o que fazer depois. Essa realmente era uma mulher bem difícil de se lidar, e ela perguntou diretamente o que ele gostaria dela, mas ele estava ali para dar lances também, e pediu para que ela desse a ele e o grupo Chao Yan a porta dos fundos, e eu não sei o que isso significa também, mas não tinha nenhum problema em termos de qualificação e reputação, e eles definitivamente poderiam completar a tarefa com alta qualidade e quantidade. Você acha que eu sou uma pessoa preocupada com o dinheiro? Perguntou ela revoltada. Ou você acha que com aquilo, com nossa relação, eu posso simplesmente fingir algo para o meu ganho pessoal? Ele respondeu de volta dizendo que ela só tinha ido para Zonghai para plantar ouro, e era para ela dar um tempo para que ele consertasse ela depois de 2 anos. O que tem de expressão aqui que eu não entendo não tá escrito. Em adição, a cintura dela era realmente macia, ao contrário da boca que era realmente bem rígida pelo visto. No caso, querendo dizer que ela era bem teimosa e relativamente ignorante. Isso claramente deixou a bela dama brava com ele, o chamando de patife logo em seguida. Quem estava com a divina dama infernizando a vida dela, falando mal do protagonista, tentando fazer com que ela se separasse dele, era justamente o resto de lavagem de antes. E ele disse que se sentia até mal por ela pelo fato do Lin estar com a prefeita Lian. Logo depois, ela perguntou então o que ele realmente queria dizer com isso. E se você quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo, então não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho e assim me ajudar também. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, um forte abraço e até a próxima.